Vamos iniciar então mais um webcast e hoje vamos falar sobre a solução iSwap Merak Meio Sérvio. Vai ser uma apresentação bastante dinâmica, interessante, vai ser feito pelo Flávio. Ele é engenheiro, bastante experiente na ferramenta, responsável por trazer o produto no Brasil. E ele vai fazer uma apresentação dinâmica, vai falar sobre o produto, uma visão geral da solução e fazer uma apresentação prática do uso da ferramenta, dos recursos. Eu queria inicialmente agradecer por todos ter aceito esse convite, os que disponibilizaram o seu tempo aí para estar participando, e com certeza vai ser bastante proveitoso. Vão ter acesso a uma ferramenta nova, vão entender um pouco do que a iSwap tem implementado em seus produtos, o que ela tem melhorado em termos de recursos e funcionalidades, e vão confirmar que é um produto que tem um custo acessível e pode ser muito bem implementado no ambiente de TI corporativo, com ganhos fantásticos em termos de funcionalidades, grupo E, colaboração. A gente vai iniciar a palestra inicialmente aí com o Flávio fazendo a apresentação geral da ferramenta. Posteriormente aí ele já começa mais a partir de uma apresentação prática, onde a gente vai conseguir ter uma visão mais completa do produto. Então vou passar a palavra para ele já inicia a apresentação em seguida. Qualquer dificuldade com áudio, eu peço que reportem aí via chat. O áudio não vai ser liberado para os participantes, porque senão dá muito eco na sala. Mas as perguntas podem ser enviadas no final da apresentação, quando o Flávio abrir as perguntas. Solicito que envie as perguntas via chat, né? Então, e vamos estar respondendo todas elas aí com o maior prazer. Ok, Flávio, te passei aí a apresentação. Agora você pode iniciar aí a apresentação, fique à vontade. Olá, um bom dia a todos. Aqui é o Flávio da iSwap Brasil. Se puderem me confirmar se o áudio está ok, por favor. Tá ok aqui, Flávio, tá muito bom. Beleza, ótimo. Qualquer coisa tem um backup aqui de conexão para poder suprir aí. Então, pessoal, acredito que hoje temos tanto clientes como possíveis clientes aqui nessa apresentação, tá? E a ideia é uma visão geral do iSwap Server e até mostrar para vocês lá dentro do servidor, um servidor em produção, ok? Já representamos essa solução há mais de 10 anos no Brasil. E como o Clério citou, a gente tem um foco muito grande em trazer um produto totalmente localizado para o mercado brasileiro. Você pode ver aqui na minha tela, no nosso site, que esse é uma das chamadas, né? A gente mostra aqui o help do produto em português e a gente faz esse trabalho de localização. Então, todo o console que eu vou mostrar para vocês de administração, bem como a parte do usuário final, é em português, ok? Estamos para lançar a versão 10.4, uma série de novidades interessantes aí no mês de abril. Tá? E o iSwap é interessante porque ele tem uma série de cenários onde ele pode ser usado. Tá? Ele pode ser uma alternativa muito interessante ao Exchange, por exemplo, porque ele tem toda a parte de ActiveSync, de sincronização de calendário, contatos, e-mail com smartphone. Vocês devem imaginar ele, o coração dele é um servidor de e-mail. Tá? E aí você tem vários outros módulos de comunicação que tornam ele uma verdadeira solução de comunicações unificadas. Tá? Ele pode ser usado como um gateway para Exchange, para filtrar spam, aqueles que não querem remover o Exchange, por exemplo. Ele pode ser usado em pequenos escritórios que têm um IP dinâmico, através de um recurso que a gente chama de contas remotas. O que seria isso? Você continua com o seu MX apontado para o seu provedor, que de repente tem uma infra mais adequada, né? Tem links redundantes, enfim, tem gerador no data center, mas você baixa os e-mails via POP ou via IMAP para dentro do iSwap Server. Isso que a gente chama de contas remotas. Então você meio que tem o melhor dos dois mundos. Você tem
você tem estabilidade, porque você tem um provedor de confiança ou um sistema que recebe os e-mails. E aí você baixa para dentro do seu IceWarp para você poder ter suas políticas. Você pode definir qual o tempo de retenção de backup que você deseja, logs, criar filtros. Tal funcionário não pode mandar e-mail para Hotmail. Então, são inúmeros cenários que você tem à sua disposição. Tá? A maioria dos clientes, claro, utiliza a ferramenta isolada, somente o IceWarp Server, né? Mas, como eu citei, você pode usar como um gateway para filtrar spam. Você pode usar, tem clientes que usam a ferramenta só para a parte de mailing list, por exemplo. Temos um estudo de caso bem interessante, que é aquele portal Web Motors. Manda mais de 2 milhões de e-mails através do IceWarp. Claro que não spam, tá? Senão vai acabar entrando numa blacklist aí, depois a gente acaba tendo dificuldade para auxiliar, porque quando você faz spam realmente não tem jeito, você acaba sendo listado. Tá? Aqui no nosso site, o Clério também tem, o pessoal da Brasiline, vários estudos de caso interessantes de clientes deles. Depois eles podem estar passando para vocês. Tá? De implementações que foram feitas, migrações de Exchange, Gmail. O pessoal que usa soluções Linux, por exemplo, open source, normalmente tem uma grata surpresa, tá? Porque o IceWarp, além de ter uma versão Windows, tem uma versão Linux para Red Hat, ou CentOS, e ele não tem aquela dificuldade de implementação, de você ter que instalar uns fãs assim por fora, de você ter que instalar um webmin para poder ter uma administração via web das contas. Não, já está tudo integrado, você só tem que fazer algumas mínimas configurações, mas é um servidor de e-mail que tem um gerenciamento muito mais simplificado do que as soluções open source do mercado. Tá? E claro, você tem a vantagem de ter um suporte, né? Não ter que ficar recorrendo a fórum, você tem um suporte sempre disponível, né? No caso, através da Brasiline, que vai atendê-los, enfim, pode gerenciar o servidor também, se for um plano de gerenciamento. Tá? Aqui no site tem um vídeo muito interessante, assista ao vídeo tour, no site icewarp.com.br, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Tá? E aqui ele vai detalhar os módulos. Então, por exemplo, comunicação, ele cita aqui que é um servidor de e-mail que integra que a gente chama de cliente web, que é o webmail, grupo Air, IM, VoIP, SMS, conector Outlook, ActiveSync, anti-spam, antivírus. Então são muitos aspectos, a gente vai estar vendo aqui em detalhes. A parte de colaboração, em que o foco é o grupo Air. Tá? Então o que seria isso? Você poder agendar um compromisso no seu calendário, convidar alguém para esse compromisso, isso já ser automaticamente incluso no seu calendário, sincronizar todos os seus eventos, tarefas, com o seu smartphone, com o seu BlackBerry, Android, iPhone, tá? E poder fazer o compartilhamento. Famoso cenário chefe e secretária, né? A secretária tem acesso, por exemplo, aos contatos do chefe. Então você imagina, ela vai lá, o chefe está na rua, ela vai no Outlook dela ou no webmail, inclui um novo contato. O smartphone do chefe está sincronizando através de tecnologia push. Então, em questão de minutos, aí ele vai ter esse telefone disponível para ser usado. Então, você tem uma integração com dispositivos dos mais diversos. Tá? Smartphone, eu, por exemplo, aqui estou no Mac, eu tenho o meu iCal, com todos os meus compromissos, tá? Os meus contatos do Mac também, com os compromissos todos. Tá? Então, a parte de segurança também é muito forte no IceWarp, ele tem um anti-spam muito bom. Tá? Ele tem técnicas como spam assassin, grey listing, eu vou mostrar para vocês. E o antivírus que a gente utiliza, o antivírus integrado ao servidor de e-mail, é o Kaspersky. Antigamente era o Avast, hoje em dia a gente está usando o Kaspersky. Então, é diferente, claro, do antivírus residente do servidor. Esse é um antivírus que está integrado ao servidor de e-mail. Todo e-mail que está sendo enviado, recebido, inclusive em versões mais novas, o antivírus agora funciona também para outros objetos. Por exemplo, lá no grupo Air você tem um porta-arquivos. Você coloca um arquivo lá dentro, esse arquivo também é escaneado por vírus. Tá? E a parte de mobilidade, que é o que eu já citei, a parte de sincronização com Exchange. Tá? Você tem tanto o protocolo ActiveSync, que é o da Microsoft, quanto o SyncML, que é o protocolo open source, para você sincronizar toda essa parte de calendário, que fica lá no servidor, no banco de dados, com o seu smartphone. Tá? Outros módulos eu vou estar explicando de forma bem prática, mostrando a interface para vocês. Tem um módulo que é o SMS, que integra e-mail com SMS. Tá? Então, vamos tentar mostrar de uma forma bem prática. Quem tiver interesse, tem uma versão para download aqui, download no site. E, claro, o pessoal da Brasiline está à disposição para tirar qualquer dúvida, auxiliar vocês na instalação. Tá? Você tem a versão Windows 10.3.5
e a versão Linux, tá? Também versão 10.3.5 para Red Hat. Tem uma versão beta para Debian, quem tiver interesse em estar testando. Tá? Temos também para download o Software Client. Temos um programa de e-mail nosso, que é o Cliente Desktop. Ele tem suporte a toda a parte de calendário, sincronização através do protocolo Caldave. Então, quem tiver interesse pode baixar esse programinha aqui, esse software, e ele tem uma versão de avaliação também. Tá? E esse aqui é o conector Outlook, que seria a ferramenta, um plugin para o Outlook, para você sincronizar toda a parte de grupo Air. Justamente aquele cenário que eu havia citado, em que a secretária, por exemplo, inclui alguma coisa no Outlook dela, isso é sincronizado com o servidor e o chefe vê isso pelo webmail ou vê isso pelo smartphone dele. A ideia é integrar dispositivos diferenciados. Então, aquela mesma informação está disponível de várias formas. Tá? Então, ele pode ser baixado, instalado no Outlook, tudo pode ser testado. Isso é muito interessante. Você tem uma versão de avaliação de 30 dias totalmente funcional. Aqui na página de downloads tem vários outros itens interessantes. Guias de instalação, guia de início rápido. Tá? E, como eu disse, é um produto, o gerenciamento é facilitado, mas tem muita informação. Tá? Então, nesse momento aí que vocês vão precisar de uma empresa como a Brasiline, que tem experiência com a ferramenta, para auxiliar vocês a seguirem as melhores práticas, avaliarem o hardware que vocês têm, que tipo de máquina você necessita. Tem algumas informações nesse sentido no site também. Tá? Então, vamos dar uma olhada de forma prática, pessoal. Aqui eu estou logado na minha conta realmente do webmail. É a minha conta realmente usada, eu queria mostrar para vocês de forma bem prática. Tá? Você vê que é uma conta pesada, tá? Tem aí 3 GB de e-mails aqui. E você vê que a árvore de pastas é bem extensa, né? Tá? E eu tenho também outras contas configuradas na mesma conta. Essa aqui é uma conta externa. Essa aqui é a iSWork Brasil também, uma conta externa. Tá? Então, o cliente web, ele é uma ferramenta interessante, porque muitos clientes têm optado por somente utilizar ele. É interessante porque você tem uma certa baixa de custo, porque você não tem que gastar licença com um programa de e-mail, por exemplo. E o webmail ele tem uma grande vantagem, toda a parte de grupo Air já está embutida nele. Tá? Então você tem aqui contatos, tá? Calendário, documentos, tudo já embutido nele. Então você não tem que ter uma outra solução para fazer essa parte. Você também tem um mensageiro instantâneo que fica aqui na lateral. Eu posso ficar aqui online e mostrar para vocês. Tá? E o mensageiro, tá vendo como o mensageiro aqui tem contatos de MSN, de Facebook, tem uma série de redes, né, de contato. Um dos principais aspectos do mensageiro instantâneo, muitos clientes procuram isso, é uma solução para comunicação interna. Tá? Justamente a empresa quer fugir do pessoal usando o MSN. Então, o MSN, por exemplo, você pode controlar quais usuários têm acesso a ele. Tá? Ou então, simplesmente, você pode não liberar o MSN e usar ele como um comunicador interno. Ele usa aquele padrão Jabber, XMPP, é o mesmo do OpenFire, Gtalk, Wall. Então você pode conversar com outros usuários, tá, que utilizam outros servidores que usam esse protocolo. Por exemplo, aqui eu tenho um iSWork, tá vendo? São outros colegas aí, representantes do iSWork em seus países, e a equipe da iSWork mesmo, lá da República Tcheca da Europa, que é de onde vem o produto. Então, isso aqui, como que funciona? Na verdade, o meu servidor está se comunicando com o servidor deles. Então, você pode imaginar como sendo uma rede privativa de mensagens instantâneas entre servidores. Então, temos clientes que fazem coisas interessantes. Por exemplo, uma empresa muito grande, tem várias filiais, eles estabelecem uma rede de comunicação entre eles. Tá? Você tem um VoIP também, não está ativado aqui no servidor. Você clica no telefonezinho que aparece, você tem um Java Phone. Ou você pode usar um software como esse aqui, que é o Bria, tá? Ou um ATA, por exemplo, ou um IPfone. Por quê? Porque o iSWork também tem um servidor de VoIP, SIP, protocolo SIP. Ele integra com PABX, tá? Mas um dos principais benefícios dele como IM, é uma forma de você se comunicar com funcionários com custo zero. Tá? O importante de vocês entenderem é que todas essas soluções elas estão integradas através do e-mail do cliente. Tá? Inclusive, a versão nova tem alguns recursos como Single Sign-On, você pode manter a sua mesma senha em todos os aplicativos.
Então, por exemplo, eu quero me logar no VoIP. Eu vou usar o meu e-mail, flavio@icewar.com.br, minha senha. Eu quero logar no IM, novamente, o meu e-mail e minha senha. Tá? Então, o e-mail, ele é realmente a forma que você vai autenticar em todos os aplicativos, módulos do IceWarp Server. Tá? Além disso, você tem também a integração com SMS. Como que funciona isso? Você vem aqui, SMS, você pode mandar um SMS dentro do seu e-mail. Tá? Você manda aqui o texto. O SMS tem duas formas de funcionamento. Tá? Você pode ou espetar um modem 3G, GSM no servidor, ou você pode contratar um gateway, como o Clicatel. Tá? Ou aqui no Brasil, Mobile Pronto, entre outros, Human. Se você usar um modem 3G, é muito interessante, porque quando você manda um SMS dessa forma, tá? O IceWarp vai pegar esse SMS, vai mandar para o telefone, por exemplo, destino. Se a pessoa responder a esse SMS, você recebe na sua caixa de entrada. Quando você usa um gateway, você compra créditos numa empresa como o Clicatel, você não consegue receber a resposta. Tá? Você consegue até fazer um quebra-galho para ele mandar a resposta para o seu celular, por exemplo. Mas essa integração de você mandar um SMS de dentro do webmail, do Outlook, e receber a resposta na sua caixa de entrada, você precisa ter um modem 3G espetado no servidor. Tá? Então, é isso que é a ideia em termos de integração, tá, pessoal? O webmail é uma solução bem interessante, porque ele é um client. Tá? A ideia é você não necessitar de um programa de e-mail. Então, o que ele tem? Ele tem drag and drop. Você pode arrastar e-mail para a pasta. Eu posso até arrastar um e-mail para dentro de uma tarefa, de um calendário. Tá? Dessa forma, ele vai anexar esse e-mail automaticamente. Tá? Ele vai criar um evento e vai anexar. Tá? Então, deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho calendário. Toda a parte de calendário. Tá? Novamente, por exemplo, quero enviar um convite para um evento. Eu dou um duplo clique, ou então eu seleciono aqui a faixa e dou um duplo clique. Teste de evento. Estipulo o horário. Se eu quero um lembrete, ele pode mandar um lembrete via pop-up e via e-mail também. Tá? Se eu quero ter repetição do evento, isso aqui é muito parecido com o Outlook. Tá? E no agendamento, você tem toda a parte que a gente chama de freebies. Eu posso convidar usuários, tá? E ele vai já me detalhar se aquele usuário está disponível ou não para aquele evento. Tá? Quando eu der o OK, ele já vai disparar um convite de evento para os usuários participantes. Caso os usuários cliquem, eles vão receber um e-mailzinho, aceitar. Isso já entra no calendário do usuário automaticamente. É exatamente igual ao Outlook. Tá? Voltando aqui à parte de correio, você tem RSS. Então você pode assinar vários feeds. Deixa eu até fechar aqui o IM. Você pode assinar vários feeds aqui. Ó. Então eu tenho vários feeds sobre comunicações unificadas, por exemplo. Tá? Você tem outro aspecto interessante no webmail. Tá? Além de toda aquela parte básica de você mandar um e-mail, HTML, texto, anexar múltiplos arquivos. A versão nova, por exemplo, tem um recurso que é muito bacana, que é o arraste e solte. Você pode pegar e arrastar um arquivo do desktop diretamente para a janela de e-mail, já vai anexar esse arquivo. Tá? Então, além de toda essa parte corretor ortográfico, que você já espera de uma solução como essa, você tem alguns outros extras, digamos assim. Por exemplo, uma pastinha chamada Backups, onde através do IMAP ou do webmail, o próprio usuário tem acesso aos backups dele. Tá? Então, por que isso é interessante? Você não tem que recorrer ao administrador para restaurar um backup. O próprio usuário vem aqui na pastinha Backups, tá? E aqui, por exemplo, no meu servidor eu tenho os últimos 14 dias de e-mails. Eu quero restaurar esse e-mail aqui. Você vem e arrasta isso aqui para a sua caixa de entrada. Tá? Essa pasta de backups é somente de leitura. Então, não precisam se preocupar que o usuário não vai apagar e-mails aqui dentro, porque é só leitura. Isso aqui é uma coisa, enfim, é um backup que não pode ser alterado. Tá? Não pode ter seus e-mails e seus objetos excluídos. Tá? Então, essa parte de backup, que é bem interessante. Tá? Outro aspecto que é bem interessante é o Grouper. Okay?
O Grouper, se você instala o IceWarp, essa é a versão mais nova, tá, pessoal? Então, quem já usa o IceWarp pode estar estranhando um pouquinho aqui o visual. Essa nova forma de você visualizar, em que você tem correio, contato separado, tá vendo? Você clica exatamente igual ao Outlook, né? Calendário, documentos, aqui é um porta-arquivos que você tem. Tá? Isso é novidade, isso é da versão nova. Tem um preview agora, que você clica aqui, ele mostra aqui a foto da pessoa, do contato. Tá? Isso tudo novidade da versão 10.4. Ok? Bem, além de tudo isso, você tem a parte de colaboração do Grouper. Então, como que funciona isso? Você poder compartilhar, deixa eu mostrar um exemplo prático para vocês aqui. Aqui eu clico nessa pastinha para ele mostrar todos os objetos. Então, ele está mostrando tudo aqui. Então, o que eu tenho aqui? Por exemplo, Fernanda. Ela compartilhou as tarefas dela comigo. Se eu clicar aqui, eu vejo as tarefas dela. Tá? Fernanda também compartilhou uma pasta, parceiros, em que eu posso verificar as prospecções que ela está fazendo, ela é do nosso comercial. Gustavo me deu acesso a várias pastas, calendário dele, pastas de e-mail, contatos. Isso aqui, pessoal, é extremamente fácil de você fazer no IceWarp. Tá? Basicamente, você tem que adicionar um usuário, dar permissão ao usuário. Então, por exemplo, eu venho aqui nos meus contatos, dou o botão à direita, escolho o permissionamento da pasta, tá? O usuário tal tem acesso, aí o usuário vem adicionar conta compartilhada, coloca a minha conta, especifica a minha conta e ele vai ver o meu calendário, o meu contato, exatamente como a gente está vendo aqui. Tá? Então, para eu conseguir ver as tarefas da Ana, por exemplo, o que ela fez? Ela deu um botão à direita nas tarefas dela, tá? E me concedeu permissão, como você faz com o sistema de arquivos. Esse aqui é o que a gente chama do compartilhamento 1 a 1. É uma das possibilidades. Tá? Outra possibilidade que existe é uma coisa chamada pasta pública. E eu vou mostrar isso para vocês no servidor. A pasta pública ela é criada no IceWarp através de uma conta do tipo grupo. Tá? Qual que é o objetivo da pasta pública? Eu tenho uma aqui, por exemplo, chamada Tickets Matriz. Tá? A pasta pública ela tem uma série de objetos, calendário, contatos, arquivos. E você tem membros da pasta pública, determinados usuários que você vai definir, que podem ter acesso a essa pasta pública. Então, por exemplo, Tickets Matriz é uma pasta em que eu, Gustavo, Rafael e a equipe aqui do suporte da IceWarp Brasil tem acesso. Então, a gente coloca toda a parte aqui de tickets de clientes que estão em andamento. Tá vendo? Aqui tem os tickets dos clientes. A gente utiliza realmente como uma forma de organizar o suporte nosso aqui. A gente tem pastas de e-mails, a gente tem contatos, por exemplo, que são importantes aqui da empresa. Tá? Tudo isso está acessível a todos nós que somos membros desse grupo. Eu posso colocar arquivos aqui também, tá vendo? Então, você pode imaginar isso aqui como sendo uma área em que você pode compartilhar entre usuários, para você ter objetos de arquivos, contatos, tarefas, e-mails, tá? Tudo isso integrado. Aqui, por exemplo, onde eu organizo toda a parte de localização. Então, eu tenho vários chamados aqui com a matriz, eu coloco tudo organizadinho aqui, tá? Tarefas, tá? Filtros, lista branca, lista negra, você pode clicar em cima de cada item, você vê todo mundo que está na sua black ou white list. Para colocar alguém na lista branca ou lista negra, você pega aqui o e-mail e arrasta para a pasta de filtros, ou dá um botão direito, remetente lista negra, remetente lista branca. Tá? Itens recuperados é um outro item bem interessante do webmail. São objetos que eu apaguei. Tá? De repente me arrependi de ter apagado um objeto, uma tarefa. Eu venho aqui, dou um botão à direita e consigo restaurar esse objeto. Tá? Um aspecto muito interessante da pasta pública, pessoal, é aquele famoso livro de endereço global. Tá? Muitas pessoas indagam a esse respeito. E aqui tem um exemplozinho bem simples, tá? Em que você tem, tá vendo? São poucas pessoas, mas você imagina numa empresa aí com 200 funcionários, qual que é a vantagem do livro de endereço global? Primeiro que quando você for escrever um e-mail, ele já vai autocompletar para você. Tá? O IceWarp sempre vai autocompletar baseado em alguns fatores. Os seus contatos privativos, que são esses aqui,
e os contatos das pastas públicas e também os últimos 15, mais ou menos, endereços que você digitou manualmente no para. Tá? Então, a pasta pública, o livro de endereço global, como que ele funciona? Digamos que eu tenha lá 100 funcionários, um funcionário saiu da empresa, você apagou a conta de e-mail dele do servidor, já vai refletir automaticamente nesse livro de endereço. Tá? Então, isso que é interessante, você tem um livro de endereço sempre atualizado com todos os funcionários da empresa. Cada funcionário pode logar, entrar nos contatos da pasta pública, dar um duplo clique e preencher os seus dados, sua foto, seu telefone celular. Tá? Então, o iSwap, o IM também tem esse caráter muito interessante. Eu vejo muitas empresas usando a solução integrada. Então, o IM é bacana porque você entra no webmail, você já sabe quais funcionários que estão online ou não. É uma forma até de você ter essa noção de disponibilidade das pessoas na empresa. Tá? Então, ele realmente vai tentar facilitar essa parte de compartilhamento de grupo E entre os funcionários da sua empresa. Ok? Aqui, se você clicar em detalhes, isso aqui é uma coisa que você pode customizar. Você pode colocar aqui uma telinha customizada com um link para a sua intranet, alguma informação importante, cota de disco, tá? E é isso. Aqui você pode ver os e-mailzinhos, tá? Aqui, por exemplo, é um resumo das minhas atividades diárias que eu tenho no grupo E. Tá? Um aspecto muito interessante, anti-spam. Anti-spam. O índice de filtragem dele é muito bom. Tá? Eu tenho um esquema feito na minha conta, que é porque, como eu faço, estou sempre tentando melhorar o anti-spam, analisar ele, em que eu coloco a razão do anti-spam no assunto. Por isso que vocês estão vendo isso aqui. Ó, tá? Normalmente isso aqui você não veria. Tá? Você só veria isso no header do e-mail. Eu teria que clicar aqui, ó, e aí ver no header da mensagem. Tá? Você pode ver que tudo isso aqui é spam. Aí você veria aqui no header da mensagem, tem um detalhamento. Ó. Spam assim, qual foi a pontuação, ok? Tudo isso aqui é spam. Caso eu tenha uma mensagem que não é spam, um falso positivo, eu dou um botão à direita nela. Remetente, lista branca. Nunca mais ela vai ser marcada como spam. Tá? O interessante do iSwap é que o anti-spam dele é muito completo, eu vou mostrar no servidor para vocês, mas ele tem um recurso que é muito bacana. Para o usuário não ter que ficar indo até o spam folder, ou a quarentena, tá, que é um outro recurso, ele pode receber um relatório a cada 1 hora, o período que você estipular, tá? Parecido com esses relatórios que eu vou mostrar aqui para vocês, em que você consegue aqui, ó, ver o que está preso no seu spam, tá vendo? E você tem botões em que você pode visualizar a mensagem, colocar o remetente em lista branca, lista negra. Se você clicar em lista branca, ele vai mover esse e-mail aqui para a sua caixa de entrada. Tá? Então não tem aquele problema do usuário ter que ficar olhando o spam folder. Tá? Ou, em alguns casos, se a conta for POP, por exemplo, ele não tem o spam folder. POP é só a caixa de entrada. Então, mas sem problema, você ativa o spam folder e ativa o relatório. Tá? E aí ele vai receber esse relatóriozinho de hora em hora. Ele pode receber um relatório que tem somente os novos itens, tá? Ou seja, só o que chegou de novo de spam desde o último relatório que ele recebeu, ou todos os itens. Nesse caso, eu receberia um relatório de hora em hora com tudo isso aqui, com esses tantos itens que temos aqui dentro. Tá? Então, eu acho que uma explicação rápida do webmail que eu passei para vocês. Outro aspecto interessante, tem vários recursos, tá, pessoal? Importação e exportação de contatos. Você tem regras, por exemplo, em que você pode aplicar regras. Se tem um assunto tal na mensagem, move para a pastinha tal, encaminha para outro usuário. Bastante flexível nesse sentido. Tá? E o administrador, ele tem uma opção, que é essa aqui, opções do administrador. O que seria isso? Aqui o administrador vai fazer o ajuste fino do servidor. Tá? Então, por exemplo, tem uma parte aqui denominada restrições, tá? Onde você pode ativar ou não determinados recursos. Eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês, bem simples, que é o seguinte. Ferramentas contas. Outras contas. Você pode não querer liberar esse recurso. Ah, não quero que o funcionário configure a conta do Terra dele dentro do webmail. Então, eu permito. Mas você pode até... Isso é uma coisa que você pode customizar por webmail, tá?
Você pode ter múltiplos endereços de webmail, cada um com seu logotipo, com as suas configurações específicas, amarrado a um domínio. Então cliente123.com.br, tem lá o webmail.cliente123, ele tem as suas configurações específicas. Tá? E aí você vai, não quero liberar o recurso a outras contas. Quero que todo novo e-mail, ao invés de texto, seja em HTML. Para o usuário poder usar essa parte de criar links, negrito, fonte, tá? Escolher múltiplas personalidades na hora de mandar o e-mail, tá? Assinar a mensagem digitalmente, enfim, uma série de recursos que você tem acesso. Então, isso aí seriam as opções do administrador, tá? Você também tem outros recursos que eu não vou entrar em detalhes agora, como integração com o Google Maps. Você pega lá nos seus contatos, dá um clique no endereço da pessoa, ele mostra o Google Street View para você, tá? Uma visão de exatamente aquele local no mapa do Google. Então, são muitos recursos, tá? A versão nova, mais ainda, mais novidades aí que são para serem lançadas. Tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui para a gente poder partir lá para o servidor. Tá? Acho que é isso. Tá? Sim. Muito importante. Você tem várias interfaces no webmail. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e alterar para interface tablet, tá? Eu vou para uma interface que, antigamente, para quem já conhece o ISOAP, era aquela interface basic, tá? Ela é uma interface feita para tablet, para um iPad, para um Android. Então, você consegue clicar no botão com facilidade. Essa interface que vocês estão vendo aqui, tá? Que traz calendário, contatos, é a interface tablet que a gente chama. Tá? Você tem ainda mais uma interface, aqui são as tarefas, essa é a tela de login nova da versão 10.4, tá? Totalmente customizável, pessoal, o logotipo da empresa aqui, tá? Vários idiomas, né? Um português realmente mantido por nós, com bastante carinho, feito com bastante esforço, sem querer desmerecer outros produtos, mas tem muitos produtos que você vê lá, o português de Portugal, você não tem uma tradução muito bem feita, não é o nosso caso, tá? A gente realmente tem o foco do produto. Aqui você pode escolher a interface. Claro, se você estiver acessando a partir de um tablet, ele já vai autodetectar, tá? E já vai logar na interface tablet. Móvel seria uma interface para você acessar do seu iPhone. Ela foi feita para iPhone, mas tem outros dispositivos que podem ser usados também. Tá? Uma interface simples, mas para ler e-mails. Quem tiver interesse em ver como ela pode acessar o Safari, por exemplo, que vai ter uma visão muito parecida de como apareceria no seu iPhone essa interface. Tá? Normalmente, se você está usando o iPhone, entretanto, eu recomendo configurar o ActiveSync, que é aquele recurso em que você não só sincroniza o seu e-mail com push, então chegou um e-mail novo, ele já sincroniza em questão de minutos, tá? Como você tem sincronização dos seus eventos, dos seus contatos. Tá? Ok. Então, essa é a parte de webmail, tá? Vamos dar uma olhada, então, lá no servidor agora, pessoal, para a gente fazer um negócio mais prático, tá? Ok, aqui estamos no servidor. Eu vou até botar em tela cheia. Se alguém puder me confirmar se a visualização está ok, eu agradeço. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tudo ok aí? Pessoal da Brasiline, a tela sendo exibido ok? Ok, vamos lá. Vou continuar. Qualquer coisa você me interrompe aí. Então, temos aqui um servidor em produção, tá, pessoal? Esse é o servidor nosso. Se você olhar aqui em volume, você vê que ele tem 5.611 contas, tá? E esse é um servidor que ele tem uma configuração bem interessante, porque ele tem load balance. Depois eu vou falar sobre isso para vocês. Todos os domínios aqui, então eu vou entrar aqui no domínio IceWarp. Tá? Aqui estão as continhas do domínio IceWarp. A versão nova tem alguns aspectos interessantes, que você pode mexer, alterar os dados do usuário que aparecem lá na pasta pública, nos contatos globais, diretamente do console. Então aqui você pode ter uma foto do usuário, e o vCard dele, onde você tem o endereço dele, o telefone dele. Tá? De repente você quer ter um livro de endereço global em que você não vai necessariamente permitir que os usuários entrem com informações. O administrador que vai fazer isso.
Então você já tem um arquivo texto, por exemplo, com todos os dados de todos os funcionários, endereço, telefone, celular, aniversário, e você consegue importar isso no sistema e somente você gerenciar. Tá? A parte de servidor de e-mail, pessoal, que fica aqui em gerenciamento de domínios e contas, tá? É muito amigável. Então, só para dar uma geral rápida, apelido, você vem aqui, pode ter múltiplos apelidos, aliases na conta, é só separar por ponto e vírgula. Tá? Aqui você define a senha do usuário. Então, é muito simples. Quero criar uma nova conta. Clica aqui no bonequinho. Nova conta. Define uma senha. Acabou. Tá? Pessoal, muito importante, para aqueles que optarem pela plataforma Linux, você gerencia ela da mesma forma que o Windows. Tá? Você pode, a partir de uma máquina Windows, tem uma ferramenta parecida com esse console aqui, que é feito para você se conectar no servidor Linux e gerenciar ele graficamente. Você pode usar online, ou você pode fazer o gerenciamento através de uma máquina Windows, ou ainda via web. Tudo que a gente está vendo aqui nesse console, depois eu vou mostrar para vocês, você pode fazer também via web. Vou até mostrar aqui dentro do servidor para vocês, para não ter que ficar alternando a janela, tá? Aqui eu vou usar localhost, mas eu tenho um endereço bonitinho, correio.icewarp, tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma conta que é um administrador de domínio. Ele não tem acesso full ao servidor, pessoal. Ele pode criar contas, obter estatísticas, ver a fila de spam do domínio dele, se tem algum item em lista branca, lista negra, tá? Mas ele não tem aquele acesso full ao servidor. Se você entrar com uma conta admin aqui, então aqui a minha conta admin seria essa aqui. Você tem um tecladinho também, se você estiver em um local público, não quiser guardar a sua senha, né? Digitar a sua senha no browser. Tá? Aqui você está vendo que é extremamente... É a mesma, você não tem todos os recursos que você tem no console gráfico, mas a maioria deles você tem. Então aqui você pode gerenciar o servidor por completo. Tá? Somente o admin do servidor pode ter acesso como administrador. Claro, aí você, tá? Então você pode gerenciar o sistema por aqui também. Tá? Então vamos fechar essa janela. Ok. A parte de contas, então, você tem tudo o que você espera de um servidor de e-mail. Limites. Quero o tamanho da caixa postal, o número de e-mails que o usuário pode mandar por dia. Quero desabilitar a conta do usuário, somente o login. Quero que ele continue recebendo e-mails, mas não quero que ele possa logar no sistema. Expirar uma conta. Tá? Aqui você vai definir quais módulos que o usuário vai ter ativos. Eu quero que ele tenha um anti-spam, quarentena, o grupo E. Esse usuário deve ter acesso à sincronização via smartphone, marca o ActiveSync. Tá? Aqui em opções, uma série de opções do caminho da conta, ou se ela deve ser um redirecionamento, se ela é uma conta POP, MAP, ou ambos funcionam. Tá? Pasta de spam, se você vai ter ou não. Enfim, toda a parte de configuração de correio. Cópia de e-mails, cópia de entrada, cópia de saída, autorresposta. O Icewarp ele começou como um servidor de e-mail, então ele é muito completo nessa parte de servidor de e-mail. Recursos de servidor de e-mail. A parte de VoIP, tá? Lembra que cada usuário, pessoal, é como se o seu e-mail fosse um telefone. Aqueles aqui que conhecem o protocolo SIP sabem disso, né? Se você ligar para flavio@icewarp.com.br de um servidor SIP, vai tocar no meu telefone. Tá? Eu tenho um ramal também, que eu posso configurar aqui, ó, número do telefone. Tá? Mas você pode ligar para o meu ramal também. Mas você tendo um servidor SIP, tipo um asterisco, você pode ligar para mim, tá? E estabelecer comunicação entre o seu servidor e o meu, o Icewarp. Tá? E as regras, que são aquelas mesmas regras que a gente viu no webmail. Tá? Deixa eu mostrar de uma conta que tem alguma coisa aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui a minha conta. Ok, tá vendo? Todas as regrinhas aqui. Tá? A parte de contas, além disso, você tem recursos muito interessantes, são templates. Toda nova conta desse domínio deve ter, as contas devem ser POP. Tá? E muito importante, serviço diretório é onde você vai fazer a sincronização com o AD, pessoal. Então, a mesma senha que os usuários usam para acessar a máquina deles no AD, eles vão usar para acessar o Icewarp, o webmail, o IM, o VoIP. Aqui é só questão de você colocar os parâmetros aqui do seu AD, hostname, usuário administrador, senha.
Se você quer sincronizar objetos que não estão naquela árvore padrão usuários do AD, você especifica. E aí o que vai acontecer? Criou um usuário no AD, preencheu o campo e-mail lá no AD, ele sincronizou esse usuário com a IceWarp automaticamente. Tá? O AD pode ser usado conta a conta. Eu posso vir numa conta específica e setar tipo de sincronização como AD. Tá? AD. E aqui eu coloco o IP do servidor. Ou dessa forma automatizada, em que você preenche isso aqui e todo novo usuário do AD já vai sincronizar automaticamente com a IceWarp. Tá? Então, essa seria a parte de contas. E políticas também, que tem muito a ver com a parte de contas. Se você quer bloquear logins que estão... muitas falhas de login, bloqueia o IP ou o usuário. Política de senha. Toda nova senha deve ter no mínimo tantos caracteres, tantos números. Tá? Você, como administrador, você que manda. Então, por exemplo, a minha política são 4 letras e 2 números no mínimo. Aí eu crio uma senha, um usuário teste com senha teste. Ele me avisa. Você está vulnerável, você não está seguindo a política. Mesmo assim, você quer usar essa senha? Sim. Um usuário mortal que vai entrar lá no webmail, onde ele também pode alterar a senha dele, não vai conseguir. Você está fora da política, você tem que digitar uma senha dentro da política. Isso é muito importante para aqueles que têm conhecimento de servidor de e-mail, devido a questões de abuso, né, pessoal? A pessoa pega um vírus na máquina que faz spam. Então, tem algumas técnicas. O pessoal da Brasiline pode passar isso para vocês, quando eles derem a geral no servidor de vocês, a configuração, que são extremamente importantes. Os usuários têm que terem senhas difíceis. Você tem um delimitador de tamanho, de número de e-mails por dia. Então, aqui, por exemplo, esse 500 que vocês estão vendo aqui, que eu configuro no domínio, na parte aqui, na seção usuários. Ou seja, significa que cada usuário do domínio IceWarp pode mandar 500 e-mails para fora por dia. O que é muita coisa, ninguém manda 500 e-mails por dia. Tá? Se a pessoa precisa mandar um volume maior, você vai na conta do usuário, tá? E aumenta o limite dele, bota um limite maior aqui. Sempre a nível de usuário vai valer mais que a nível de domínio. Ou você utiliza um recurso chamado mailing list, que também é mais um recurso muito poderoso do servidor de e-mail. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, mailing list, tá? Muitas pessoas até nos procuram por causa disso. A gente explica que o nosso foco não é esse. Não muito menos spam. Que a gente não recomenda que ninguém faça. A gente sabe a dor de cabeça que é para sair de uma blacklist, por exemplo, e até pela questão ética, né? Mas você, enfim, você pode ter uma mailing list com um arquivo texto. Os membros estão no arquivo texto. Tá? Ou você pode ter uma mailing list que ela faz uma consulta a um banco de dados. Tá vendo? Eu não sei nem se isso aqui está funcionando, mas eu posso fazer um teste aqui. Ó. Testar, está funcionando. Ele foi e puxou isso da minha base de clientes em tempo real SQL Server. Tá? Eu configurei aqui o banco. Configurei uma query, tá? E ele já foi lá e colheu os e-mails em tempo real. Por que isso é bacana? Porque você pode colher, pessoal, não apenas o e-mail, você pode colher o nome da pessoa. E aí você pode usar variáveis e você pode mandar um e-mail customizado, prezado, aí você bota abre chaves 2 vezes, nome, fecha chaves. Ele vai trocar pelo nome do usuário. Então aqui eu colocaria, selecione o e-mail, vírgula nome. Tá? E eu poderia fazer campanhas de marketing customizadas de e-mail marketing. Tá? As listas têm toda a parte de segurança. Claro, você não quer que alguém mande um spam para uma lista, isso seja enviado para todo o servidor, né? Então você pode proteger a lista por senha. Tá? Ou você pode marcar essa opçãozinha aqui, somente membros podem enviar mensagem. Ou seja, somente aqueles que estão listados aqui, ou no caso de banco de dados, os que estão lá na tabelinha, no caso nessa tabelinha Profiles, podem mandar e-mails na lista. Tá? O que eu havia falado para vocês sobre grupo where, fica aqui em grupos. Tá? E é extremamente fácil você criar um grupo. Aqui, por exemplo, é uma pasta pública. Você cria aqui, você marca... Como que funciona aquele livro de endereço global? Só para vocês terem uma ideia do funcionamento, de como é simples você fazer uma configuração como essa, que em outros sistemas, de repente, você tem que fazer muito mais... você tem muito mais etapas, né, para fazer alguma coisa assim. Você cria uma conta grupo, botão direito, novo grupo, tá? Você digita aqui, por exemplo, novo grupo.
criar pasta pública, novo grupo. E você marca essa opção aqui. Preencher a lista de endereço global com os membros. Como membro, o que você vai fazer? Você vai colocar o domínio todo. Tá? Você vai vir aqui, adicionar esse domínio todo. O que você acabou de fazer? Um Global Address Book, um livro de endereço global. Tá? Então, quando você logar no webmail, além de ter os seus contatos, tem todos os usuários desse domínio LucaNet, que vocês estão vendo aqui. Se eu apagar um usuário daqui, já reflete no Address Book global. Tá? Só para vocês verem como é tão simples de você criar um Global Address Book. Tá? Você tem outros tipos de contas no IceWarp, recursos, eu não vou entrar nisso hoje, mas tem a ver com você reservar salas, recursos, carro da empresa. É muito parecido com a parte de convites do Grupo Air, onde você pode convidar uma pessoa para uma reunião e o sistema vai te avisar se está disponível ou não, se aquela pessoa está disponível ou não. Recursos muito parecidos, só que você está tentando reservar um recurso. Eu quero usar o carro da empresa. Não, está sendo usado já. Tá? Mailing list. A conversão list server é uma forma de você entrar e sair em listas através de comandos. Tá? E você tem alguns outros tipos de contas que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque, como eu disse, o software é bastante extenso. Tá? Mas, só para vocês terem uma ideia, a conta executável é uma conta que ela executa um programa. Então, por exemplo, se eu mandar um e-mail para butacentral@lucanet.com.br, eu coloco uma senha no assunto, ele vai bootar o servidor. É um boot via e-mail. Tá? Esse aqui, por exemplo, eu fiz para um cliente nosso. Um cliente estava sempre solicitando para a gente compactar um arquivo que ele tinha, um MDB, um arquivo Access, lá na pasta do site dele. Eu falei, vou criar uma forma de você mesmo poder compactar esse arquivo. Então, o que eu fiz? Eu falei para ele, você manda um e-mail para essa conta, avisrara@lucanet. No assunto, você bota uma senha X, que eu passei para ele. E quando ele faz isso, ele recebe uma confirmação, sua tarefa foi executada. E o nosso servidor executa o RAR e compacta um arquivo para ele. O MDBzinho dele. Tá? Então, são possibilidades ilimitadas. Outro tipo de conta é a conta remota. A conta remota é para aquele cenário, as pessoas que têm empresas que não têm um número de contas tão grande, 30, 40 contas, e tem um IP dinâmico, por exemplo, não tem uma infraestrutura adequada, talvez, para ter um servidor de e-mail independente. Então, você deixa o servidor de e-mail, por exemplo, com a Brasiline, ou com um provedor, com alguém, tá? E você, no seu servidor de e-mail, na sua rede local, você configura a conta remota. Você vem aqui, nova conta remota. E aqui, pessoal, é como se fosse um get pop, que a gente chama, tá? Obter e-mails do servidor da Brasiline. Aí eu coloco aqui, pop.brasiline.com.br ou pop.meudomínio.com.br, usuário Flávio, senha tal, encaminha para a conta local do IceWarp Flávio. Faça isso a cada tantos minutos e muito interessante, pessoal, mantenha uma cópia no servidor da Brasiline por 14 dias. Por que isso é bacana? Porque essa pequena empresa que talvez não tenha uma infraestrutura tão adequada e quer ter um servidor próprio, por quê? Porque o servidor próprio, vocês sabem, você está numa rede local sem funcionários. Se você mandar e-mail entre eles, isso não sai para a internet. Você está economizando banda. Você tem uma velocidade muito rápida. Manda um arquivo anexado de 50 MB, isso é enviado numa velocidade muito rápida. Mas você tem aquele lado negativo, você não tem uma infra adequada. Acabou a luz, todo mundo sem e-mail. Então, esse cenário é interessante porque o MX aponta para o provedor, para o seu provedor de serviço. Tá? E você vai baixar e-mails e vai manter lá no provedor por 14 dias. O seu servidor está fora do ar, o que você faz? Você vai lá no provedor e consegue ler os e-mails nele através do webmail dele. Tá? Então, você tendo um provedor, uma empresa que está oferecendo o IceWarp para você assim como um serviço, digamos assim, confiável, claro, você não vai ficar sem e-mail. Tá? Existem outros tipos de contas que a gente não vai entrar aqui em detalhes. Mas, basicamente, em termos de servidor de e-mail, é isso. Tá? Vamos dar uma olhada rápida aqui nas outras. Eu quero deixar um tempinho ainda para as perguntas também, né? Eu sei que eu tenho mais ou menos 1 hora de tempo. Então, não vou me alongar demais para vocês poderem entrar na parte de perguntas. Tá? Aqui a gente está vendo todos os protocolos que estão em execução. SMTP, POP, MAP. Tá? Eu posso configurar portas, porta 25, porta 465 SSL. Tá?
E eu posso configurar, aqui tem um firewallzinho bem simples, restringir alguns IPs de se conectarem a esse protocolo. Tá? Número de conexões que você pode ajustar. O sistema te alertar se o número de conexões crescer muito. Ou você querer limitar a banda desse protocolo. Tá? Então, aqui é toda a parte operacional muito importante do servidor, tá? Que mostra como está o status do POP, do IMAP, quantas conexões cada um tem. Tá? Aqui embaixo você tem um detalhamento, por exemplo, o SMTP. Quem aqui tem experiência com servidor de e-mail sabe que SMTP é essencial no servidor de e-mail. Né? A forma, não só como o seu usuário vai mandar um e-mail, mas como o e-mail é trocado entre servidores. Então, alguém do Gmail manda um e-mail para mim, o servidor do Gmail verifica qual o meu MX, conecta no meu servidor e entrega o e-mail. Tá? Então, o SMTP você tem aqui entrada e saída. Aqui, ó, conexões server aqui embaixo. Tá? E conexões client, que é a saída. Server é a entrada, client é a saída. Tá? Então, aqui você vai fazer o ajuste fino de todos os seus protocolos. Tá? Smart Discover é um recurso interessante que alguns programas como Outlook, o cliente da IceWarp, ActiveSync possuem. Você coloca aqui o host do seu servidor. Você tem algumas configurações a serem feitas, tá? Mas basicamente qual que é a ideia disso aqui? A pessoa está lá no smartphone dela, ela coloca o e-mail dela e a senha dela, ele já configura automaticamente toda a parte de sincronização, de contatos, calendário, automático. Não tem que ficar digitando host, IP, tá? Então o Smart Discover é como se o cliente conecta no servidor e ele puxa essas informações aqui. E aí o usuário não tem que digitar manualmente qual o host para ele baixar e-mail, por exemplo. Tá? Ok? Aí, você normalmente não vê no servidor de e-mail. Por exemplo, ele tem até o monitoramento de CPU, de espaço em disco. Ele oferece isso como um plus. Tá? Tarefas agendadas. Você vê que eu tenho uma série de tarefas agendadas aqui. Parecido com o agendador de tarefa do Windows, com alguns benefícios. Tá? Você pode agendar para rodar uma URL, por exemplo. Tá? Você define aqui o período de tantos em tantos minutos, você execute uma tarefa. Tá? Migração de servidor, muito importante para quem está pensando em migrar para o IceWarp. Temos uma ferramenta de migração própria para Exchange e tem essa ferramenta que é universal. Como que ela funciona, pessoal? De duas formas, tá? Ou você tem um arquivinho texto, onde você bota usuário 2.senha, um usuário por linha, você especifica esse arquivo texto aqui, em arquivo texto. E aqui na guia geral, você vai botar o IP do servidor antigo e ele vai começar a migrar. Tanto as contas quanto os e-mails. Se for IMAP, ele vai migrar subpastas. Tá? Essa ferramenta tem uma outra forma de funcionamento, caso você não possua senhas. Ah, tem um Gmail, todas as senhas estão criptografadas nele, não tenho acesso às senhas. Ah, poderia mudar a senha de todo mundo e pedir para alterar a senha no próximo login, tudo bem. Mas você tem uma opção aqui que é bem interessante, em que a ferramenta, você inicia essa ferramenta, e você aponta o host de baixar e-mail para o IceWarp. O usuário vai baixar e-mail, ele recebe um e-mail do IceWarp informando: estamos em migração. Volte a baixar os seus e-mails daqui a 30 minutos. Nisso, o IceWarp conecta no servidor antigo, que você especificou aqui, puxa os e-mails do usuário para dentro do servidor novo, e na próxima checada de e-mail do usuário, ele já está baixando e-mails do servidor novo. Tá? Então, é uma ferramenta de migração que funciona como um proxy. Mesmo você não tendo as senhas, ela vai depender do uso do sistema pelos usuários. O usuário vai lá baixar e-mail, ele faz um trigger e ele aciona a migração. Ele conecta no servidor antigo e puxa os e-mails do usuário para dentro do novo. Então, ferramenta de migração é bem interessante e você pode testar isso, porque migração é sempre uma coisa muito delicada, né? Então, claro, você não vai migrar, como a gente já viu alguns usuários fazendo. Ah, vou migrar o servidor agora sem nem ter testado a ferramenta de migração. Vocês vão entrar em contato com a Brasiline,
Vão fazer um piloto com vocês, vão mostrar para vocês a migração, fazer alguns testes. E só quando você estiver seguro realmente para migrar, você realmente executa a migração, troca o MX, enfim. Tá? O servidor de e-mail, quando você tem um certo número de contas, acima de 500 contas, você deve pensar em colocar todas essas contas, tá? E a maioria das configurações que você vê nas contas, num banco de dados. Então aqui você vem aqui e especifica o seu banco de dados. No meu caso, estou usando MySQL, tenho suporte para SQL Server, Oracle e outros bancos. Pessoal, isso aqui não são os e-mails, tá? Os e-mails no iSwap são mail-dir. Cada e-mail é um arquivo no HD, tá? O que tem suas vantagens também. Você não tem que corrigir um banco de dados corrompido, enfim, tá? O que ele guarda no banco de dados são todas as configurações das contas, todas as suas contas, senhas, podendo criptografá-las, os limites, tudo isso fica no banco. Então, para ele não ter que ficar acessando o disco para obter essa informação, se você tem acima de 500 contas, eu, por exemplo, tenho um servidor dedicado a MySQL. Esse banco de dados meu, onde estão todas as contas do sistema, estão num banco, numa máquina dedicada a MySQL. Tá? Eu posso ter uma conexão de backup. Se essa conexão falhar, eu tenho um outro servidor MySQL que vai assumir. Ok? Aqui você tem os diretórios básicos do iSwap, onde ficam os e-mails, onde fica a pasta onde entram os e-mails, a temp e os logs. Você pode alterar isso facilmente. E aqui é muito interessante que o meu cenário é um load balancing. Tá? Talvez numa outra apresentação eu possa mostrar para vocês, mas focar no load balancing. Mas, basicamente, eu tenho dois servidores, tá, que estão atrás de um load balancer. O load balancer vai ver qual dos dois servidores está no ar e vai passar o request para aquele servidor. Ou ele vai fazer de acordo com o tráfego. Esse servidor está muito sobrecarregado, vamos passar o request para o outro servidor. Quando eu faço isso, eu centralizo as configurações no meu storage. Tá? Por quê? Porque se eu criar uma conta aqui, ele já reflete no outro servidor também. Tá? Então você centraliza o banco de dados, as contas já estão centralizadas, numa máquina separada. Qual que é o próximo passo? Separar os e-mails num storage no qual ambas as máquinas têm acesso e as configurações também. A pasta spam, calendário e config. Tá? Aqui é o IP do servidor master, que é o que nós estamos, e aqui é o IP do servidor slave. Tá? Então, é um cenário mais avançado, a maioria das pessoas não necessita um load balancing, você vai ter que ter uma estrutura muito maior, pelo menos duas máquinas, um storage, um servidor separado para banco de dados, um load balancer. Tá? Mas você tem aquela vantagem de você pode ficar incluindo o iSwap, o sistema cresceu um ponto que eu vou colocar um terceiro iSwap agora. Beleza, subo uma máquina virtual, configuro os diretórios centralizados, já tem um terceiro iSwap. Configuro o load balancer, as portas, né, para poder ter alcance desse servidor. Tá? Toda a parte de certificação você tem também. O envio e recebimento de e-mail com SSL, o acesso ao web e-mail com SSL. Ele vem com um certificado padrão e você pode adquirir um certificado para você não ficar recebendo aquele aviso de que é um certificado que não é de uma autoridade root e ter que instalar o certificado no seu browser ou no seu programa de e-mail. Tá? Aí, essa parte aqui é bem interessante, é a parte de segurança do servidor. Tá? Então, só para dar uma visão rápida para vocês, aqui são os IPs confiáveis. Aqui você deve colocar o mínimo possível de IPs. Tá? Você vai colocar normalmente IPs de servidores web, que tem formulário. São sistemas que precisam fazer relay através do seu servidor. Ou seja, precisam mandar e-mails através do seu servidor sem autenticar. O ideal sempre é você obrigar que todo mundo autentique. Então, o usuário mortal, né, digamos assim, ele está lá no Outlook, ele vai marcar aquela caixinha. Meu servidor requer autenticação. Você nunca vai botar o IP de um usuário final aqui. Até porque, quando você libera um IP aqui, ele não está fazendo a restrição em termos de número de envio de e-mails por dia, aquela que a gente setou 500 e-mails. Então, imagina, se o usuário tem um vírus na máquina que manda spam, pode acabar mandando, sei lá, 100 mil e-mails de spam através do seu servidor até você detectar esse fato. Então, é uma parte muito sensível do servidor e que tem que ser muito bem configurada. Listas negras da NSBL, tem um alto índice de filtragem de spam, spam copy, spam house,
todo e-mail que é recebido no IceWarp vai ser checado nessas blacklists. Se o usuário estiver listado, né, se o IP estiver listado nessa blacklist, o e-mail é rejeitado. Tá? Então você vai fazer um ajuste fino e você vai se deparar com algumas dúvidas cruéis aí. Por exemplo, devo marcar essa opção, rejeitar se não possui reverso? É uma escolha muito pessoal sua. Tá? Eu vou marcar, que até não era para estar desmarcado. Aproveito para dar uma revisada no meu servidor aqui. Qual que é o lado ruim disso? Todo servidor de e-mail deveria ter um DNS reverso configurado. Tá? Mas pode ser que você acabe perdendo e-mail, quer dizer, e-mails sendo rejeitados. Ah, tentei te mandar um e-mail, Flávio, deu um erro aqui que reverso. Você vê com o seu provedor lá, que você tem que ter um DNS reverso. Eu acabo tendo que dar uma consultoria gratuita para o remetente. Tá? Você sempre tem o bypass, que é esse Bzinho, que é para você criar uma exceção à regra. Então, por exemplo, esse remetente Horizon Brasil, mesmo que ele não tenha um reverso, o e-mail dele vai ser recebido pelo meu sistema. Tá? Então, cada um, tem clientes que não marcam nenhuma dessas opções, não quero usar nenhuma blacklist, não quero checar reverso, só que aí você, em compensação, vai receber muito mais spam, apesar do anti-spam ter um ótimo resultado em termos de filtragem. Então, você tem que definir a sua política. Tá? Prevenção a intrusos é um recurso para evitar aquele usuário que está mandando spam para o seu servidor e chutando o endereço. Joãozinho, @icewarp, Maria, @icewarp. Ele errou tantos endereços, bloqueia o IP dele por tantos minutos. Tá? Dentre outros recursos, mas esse é o principal recurso aqui, é você evitar o chamado ataque de dicionário. Tá? E outras opções avançadas, como não permitir que o usuário autentique uma conta e use como remetente outra. Ou seja, imagina que ele vai lá no Outlook, coloca lá e-mail, joão@ig, e aí ele clica naquele botão configurações, onde tem meu servidor requer autenticação, e autentica com a conta dele do IceWarp. Ou seja, ele está autenticando com uma conta válida do IceWarp, mas está se apresentando como um remetente diferente. Ah, não quero permitir isso. Aí você vem aqui e marca isso aqui. Tá? Sempre o bypass para você criar uma exceção à regra. Tá? Uma parte que é muito interessante é a parte de regras, pessoal. E se o Clério me disser que a gente tem tempo aqui, a gente pode até mostrar alguns filtros. Tá? Isso tudo aqui são filtros muito interessantes. E eu posso mostrar para vocês o resultado em termos de filtragem desses filtros. Deixa eu escolher alguns aqui interessantes, só para vocês terem uma noção. Fim de semana, por exemplo. Isso aqui é o quê? De acordo com o critério de horário, somente no fim de semana, todos os e-mails para o nosso comercial são enviados para um e-mail que vai para o meu celular. Se eu estiver usando o módulo SMS, eu posso colocar aqui SMS, celular da pessoa. Tá? Então, eu tenho um filtro baseado em horário. Ok? Esse aqui é um outro filtro bem interessante. É para pegar e-mails de phishing. Aqueles e-mails que se passam por do Banco Itaú, clica aqui. Na verdade, é um link para um executável, um vírus. Então, aqui a gente usa uma coisa chamada regex. Tá vendo? Que é um tipo de uma programação com texto em que ele tenta achar... O que ele está fazendo aqui, basicamente? Ele está vendo, tem no corpo da mensagem www.http alguma coisa .exe ou .sce. Tá? Então, esse filtro é muito interessante, eu posso mostrar para vocês. Ele captura, digamos assim, e exclui e-mails hoax, de mentira, né? E-mails que são para enganar os usuários. E tem um alto índice de filtragem. Tá? No filtro, você sempre tem que pensar no falso positivo, né, pessoal? Vou fazer um filtro, você não pode ser muito genérico, senão você vai acabar filtrando e-mails legítimos. Então, você tem que pesar para ver até que ponto vale a pena implementar um filtro ou não. Você tem que pensar em questões como performance. Quando a gente vai, por exemplo, escanear um corpo da mensagem, note que a gente tem um delimitador, quando a mensagem é menor que 50K. Senão, ele vai escanear e-mail de 30 MB procurando por uma palavra no corpo do e-mail. Isso aí pode causar problemas de performance no seu servidor. Tá? Então, são muitos filtros interessantes. Tem um, por exemplo, aqui, Viagra. Viagra a gente fez com regex também. E a gente fez de uma forma interessante. A gente fez um filtro que é o seguinte. A pessoa tem o direito de escrever Viagra de forma normal. Eu só quero pegar... Porque, não sei, a gente, por exemplo, tem uma divisão da empresa que oferece como serviço, provedor. Eu não posso impedir que um usuário mande um e-mail escrito Viagra. Então, eu procuro Viagra escrito de uma forma atípica. Vocês já devem ter visto os textos na internet, que o Viagra você pode escrever de 1 milhão de formas diferentes.
V1 Agra, V1 4 GRA. Então, ele tenta ver essas combinações, tá? E ele vê no corpo, no assunto. Se tiver a Viagra escrito de forma atípica, digamos assim, aí ele vai excluir o e-mail, ele vai passar para uma conta onde eu posso auditar esse e-mail e ver o que foi filtrado. Tá? Então, só para vocês terem uma visão geral do que dá para você fazer em termos de filtro. Tá? E claro, você pode recusar anexos perigosos, você pode criar regras, por exemplo, essa aqui, ó, o tal usuário não pode mandar anexo PDF ou DOC. Tá? Então, é bastante flexível. Você pode, tem sido muito popular agora devido a essa nova lei do funcionário trabalhar de casa, ter que pagar hora extra, etc. Você controlar o horário de acesso ao webmail também dá para fazer. Após as 18 horas, os usuários não conseguem acessar o webmail. Tá? Então, é uma flexibilidade muito grande que você tem. Eu vou tentar deixar uns minutinhos no final, se o Clério me permitir, para entrar numa conta onde eu tenho a auditoria disso tudo aqui. Só vocês terem uma ideia do resultado da filtragem. Tá? Porque esses filtros, eles filtram, rejeitam ou excluem a mensagem e encaminham para uma conta, onde eu posso ver o que está sendo filtrado. Tá? Bem, no finalzinho a gente mostra, então, tá? A conta onde eu tenho... Pode mostrar aí, Flávio, pode ficar à vontade. Ok. Pode mostrar logo? Tá. Eu tenho mais uns 20 minutinhos, né, Clério? Sim, pode falar em uns 20 minutinhos, tranquilo. Tá ok. Tá bom, sabe como que é? Muita informação, mas... Sem dúvida. Eu faço um negócio bem interessante aqui, que é o seguinte. Para eu poder auditar esses filtros todos, o pessoal fica brincando, fala que é minha diversão aí de fim de semana, né? Eu coloco várias contas dentro de uma conta. Eu tenho uma conta chamada controle, aqui, ó. Então, conta de e-mail controle, tá? Em que o caminho dela, tá? Eu tenho outras contas, por exemplo, essa aqui, ela está dentro do mesmo caminho. Porque aí quando eu entro no webmail, eu consigo ver todas as contas dentro de uma única conta. Então, aqui eu consigo auditar os meus filtros. Então, vamos dar uma olhadinha nos filtros para alguns exemplos, tá? Audit Exe, por exemplo. Aqui, ó. Pessoas que estão anexando executáveis, tá vendo? Eu posso ter falso positivo? Posso. Mas é aquela história, poxa, a pessoa tem que zipar o arquivo, né? Eu não sei, é política da empresa. Eu não quero que as pessoas anexem executáveis. Eu tenho uma auditoria. Então, o cliente liga, pô, estou tentando receber um anexo, não consigo. Eu já venho aqui, opa, tá aqui na auditoria, zipa esse arquivo, tá? Aqui, ó. Esse caso aqui foi um caso muito interessante que a gente teve que tomar uma decisão. Aqui, ó. Tem fax sobre isso, tá, pessoal? Começaram a mandar e-mails em português e inglês para usuários, não só do iSwap, qualquer servidor. Vocês já devem ter visto essa mensagem. Se passando pelo administrador do servidor. E falando, a sua cota excedeu o limite, preencha os seus dados. E aqui ele tenta pegar a senha do camarada. Tá? Essa mensagem é extremamente difícil de você filtrar. Apesar do anti-spam normalmente detectá-la como spam, acontece de um usuário dar um reply e colocar aqui os dados dele. E aí o que vai acontecer? A conta dele vai ser usada para fazer spam. O camarada que mandou isso vai usar e vai começar a mandar spam pela conta dele. Tá? Por isso que aquele limite de área é importante. O que a gente fez? Como não tinha nada nesse e-mail em comum, cada e-mail que ele mande, eu tenho vários, ó, tem esse aqui, eu tenho alguns exemplos aqui. Como cada um é um pouquinho diferente um do outro, a gente fez um filtro em que a gente procura por uma única palavra, senha. Se tem a palavra senha, ele coloca esse disclaimer na mensagem. Nosso sistema detectou que este e-mail referencia a palavra senha. Cuidado, não forneça a sua senha. Foi uma solução que a gente tomou para resolver esse problema. Tá? Então, esse é um exemplo interessante. Viagra. Esse é o filtrinho aqui com regex. De Viagra, que ele vai procurar no assunto, no corpo da mensagem. É uma conta um pouco pesada, porque tem muita coisa aqui sendo filtrada e muitos e-mails. Aqui só tem um único exemplo, tá vendo? Viagra. O mais interessante aqui para mostrar para vocês, que o pessoal normalmente se diverte um pouquinho. Deixa eu achar ele aqui.
Filtro EXE, se eu não me engano, esse aqui. Ó. Tá? Esse é aquele que pega phishing no corpo da mensagem. Então, olha lá. Claro, você recebeu um torpedo, você passa o mouse em cima. Ah lá, está indo para o executável visualizar.exe. Né? Normalmente são mensagens que a gente até se diverte de ler, porque né, a molecada faz um negócio que com português escrito errado, e aí você lê essas coisas, ó. Santander, estamos entrando em contato, o acesso mudou, o token, clique aqui. É um vírus, na verdade. Bradesco, tá? Aqui são só alguns exemplos, mas o índice de filtragem disso é muito alto, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui, pessoal, foi filtrado pelo sistema. Ó, Detran, falso, multas online, ó. Tá vendo? Tem um índice de filtragem muito bom. Tem falso positivo? Tem. Mas é baixíssima a incidência. Tá? 95% do que ele captura é spam. O que ele vai pegar? O que ele vai capturar de legítimo? Se um usuário mandar uma mensagem no corpo, botar http alguma coisa, /arquivo.exe. Tá? Mas você pode avisar o usuário, enfim. Tá? Então, tudo isso sendo filtrado. Tá? Você vê que o resultado é muito bom. Tá? As empresas normalmente gostam muito dos filtros para criarem aquelas políticas. Né? O usuário pode mandar e-mail para tal local, ou não pode mandar e-mail externamente, só internamente, para ter uma flexibilidade nesse sentido. Tá? Vamos continuar então, que a gente tem pouco tempo. IM, tá? Deixa eu mostrar para vocês um client em funcionamento do IM. Tá? Tá aqui. Opa, deixa eu ver uma forma aqui de eu mostrar os contatos. Ó. Olha lá. Então, como vocês viram que eu tenho acesso ao IM pelo webmail, eu também posso usar um client. Eu estou aqui no Mac, estou usando o Adium. Para quem usa o Windows, a gente recomenda o PC, tá? Ou o Pidgin. E o bacana dessa solução é que, por exemplo, a gente usa muito, você tem integração do e-mail você tem integração do IM com SMS com e-mail. Por exemplo, quando alguém abre um chamado de suporte com a gente, ele pisca um contato aqui, que é esse alertas. Eu dou um duplo clique nele, olha lá. Aqui está o chamado que a gente recebeu. Tá? Então, o que é isso? Nada mais que numa conta de e-mail, eu tenho uma cópia para o IM. Tá? Isso você faz, só para é uma coisa mais técnica, mas eu venho na conta e coloco um encaminhamento para xmpp, a conta que eu estou logado no IM, flavio@iswap.br. Então, quando essa conta receber uma mensagem, vai piscar aqui para mim. Tá? E você pode mandar e-mail a partir do IM também. Mas você pode mandar um SMS dentro do IM. Você vem aqui, SMS. Quero mandar um SMS para o Gustavo. Teste. Ele vai receber isso no IM dele. Tá? Então, o IM, deixa eu mostrar aqui para vocês no servidor e voltar para a tela cheia. Tá? O IM tem uma série de configurações. Se você vai, por exemplo, essa parte aqui, pessoal, é onde eu configuro outros servidores com os quais o meu servidor conversa. Por exemplo, a IceWarp.com, a fabricante do produto do IceWarp, né, lá na República Tcheca, na Europa. Eu estabeleço uma comunicação segura com eles, tá? Se eu vier aqui em sessões e clicar em IM, eu consigo ver todos os usuários que estão conectados ao mensageiro instantâneo. Tá? Inclusive os funcionários lá da IceWarp, aqui, ó. Eu venho aqui. Esse aqui é um monitoramento em tempo real das conexões, tá, pessoal? IM. Olha lá, todos os usuários que estão conectados ao IM. Tá? Não só usuários, como servidores. Por exemplo, essas conexões aqui, ó, é o meu servidor conectado ao servidor da IceWarp. De forma que eu consigo conversar com usuários que estão conectados naquele servidor. Tá? Então, mensagens instantâneas. Uma visão bem rápida, você tem log de tudo, todas as conversações, tá? E você tem esse caráter de você poder liberar ou não serviços como Facebook, integração com e-mail, com SMS, Twitter, Gtalk, Yahoo, enfim, uma série de redes, MSN, tudo você pode estar liberando ou não aqui. Tá? E aqui são os servidores com os quais você estabelece uma comunicação segura.
Eu tenho não só a IceWarp, eu tenho outras empresas aqui cadastradas. Tá? VoIP é um servidor SIP, então cada vez mais ele está tendo um caráter de PABX. Ele tem agora, na versão nova, a parte de URA, onde você pode até criar um sistema, um menu de atendimento, tecle 1, aí encaminha para o usuário tal, musiquinha de espera, tá? Mas o principal objetivo dele, assim, a maioria dos usuários o utiliza como uma forma de você comunicar entre os usuários do servidor, como se fosse um Skype entre as contas de e-mail. Só que você não está usando um serviço gratuito, como o Skype. Esse que é o bacana do IceWarp, você não precisa depender de serviços gratuitos. Tá? Nada contra, mas esse é um sistema seu, com criptografia. Tá? Você pode até fazer algum tipo de integração com algum sistema, mas a ideia é você ter um servidor seu, com total segurança, com criptografia dos dados. Tá? Então, como eu te disse, no SIP, cada usuário tem um ramal, ou você pode discar para o e-mail do usuário. Tá? E você estabelece uma comunicação via VoIP. Tá? E você também pode integrar, por exemplo, uma coisa bacana que pode ser feita. Você tem um asterisco na empresa, você não quer abandonar ele. Você pode usar o IceWarp também e botar ele para integrar com o asterisco. Ou lá no Webmail tem uma configuração onde você pode configurar a sua conta do asterisco, bota lá o IP, a senha, e você acessar, ao invés de usar o VoIP do IceWarp, usar o asterisco. Usar a conta lá no servidor asterisco. Tá? Dentro do Webmail também é possível. Tá? SMS, aqui onde você vai configurar ou um modem ou gateways. Esses aqui são todos gateways. Tá? Até porque esse é um servidor que está no exterior e aí não seria muito prático eu alocar um modem GSM nele. Tá? E eu posso, o SMS, pessoal, a gente também recebe muitas perguntas sobre SMS e tal. O principal objetivo do IceWarp é integrar e-mail com SMS. A secretária está lá no Webmail, ela quer mandar um SMS para qualquer operadora, sem ter que entrar no site da operadora e tal. Ela usa o Webmail, com muita facilidade ela manda esse SMS como se fosse um e-mail. Mas, pessoal, também dá para fazer sistemas complexos com esse SMS. Você tem essa abinha mensagem de entrada. Quando você usa um modem, você pode criar uma regrinha. Tá? Quando chega uma mensagem de SMS, encaminha, executa um script, executa um aplicativo. Aí você joga para um script em PHP. Tal endereço, barra, script.php, e você passa os parâmetros aqui. Ponto de interrogação, telefone do remetente é igual a tal, e mensagem é igual a tal. Você passando isso que está sendo recebido num SMS, que foi enviado para um telefone, um modem que está espetado no servidor, jogando isso para um script PHP, você faz o mundo aqui. Tá? Temos clientes que desenvolveram aplicativos dos mais diversos, temos fax sobre isso. Por exemplo, um cliente nosso desenvolveu um aplicativo em que, de um tribunal, em que o usuário consegue mandar um SMS do celular dele e, por exemplo, digitar um SMS com o seguinte texto: cadastro espaço Flávio. Aí o IceWarp recebe o SMS, joga isso para um script em PHP, que vai fazer o quê? Vai responder de volta para o usuário: você está cadastrado, cadastrou o usuário no banco de dados. Aí o usuário pode mandar outros comandos, pode mandar um SMS, consulta, sei lá, alguma coisa. Aí ele recebe um SMS de volta com aquela consulta. Então, dá para você desenvolver aplicativos dinâmicos, ou até fazer promoções, né? Eu me lembro que tinha um cliente que era uma rádio. A mocinha lá, coitada, tinha um celular e o pessoal tinha uma promoção, né? Mande um SMS com tal texto, e ela ficava olhando num celular aquilo, coitada. Quando eles viram o IceWarp, que você pode pegar esses SMS recebidos, jogar num banco de dados, ou até numa conta de e-mail, a vida dela ficou muito facilitada. Ela entra lá na conta de e-mail, tem todos os SMS lá que foram recebidos da promoção. Tá? Então, dá para fazer isso? Dá. É uma coisa que você tem que estudar, você tem que programar um script. Não é o principal objetivo dele, né? O objetivo é integrar SMS com e-mail, mas dá para fazer isso também. Servidor web dele, tá? Aqui onde você tem todas as configurações do webmail, do webadmin. Tá? FTP é um módulo que tem menos saída, para falar a verdade, mas algumas empresas gráficas, tal, que realmente necessitam de um FTP para transferir arquivos grandes, gostam de ter essa facilidade de já ter um servidor FTP embutido no IceWarp. Você não tem que instalar mais um software no servidor.
inclusive podendo usar a mesma senha que o usuário tem para acessar a conta de e-mail dele, ele tem um FTPzinho dele. Tá? Grupo Where é onde você vai configurar toda a parte de colaboração. Tá? Aqui estão todas as pastas públicas do servidor, aqueles ramos que eu mostrei para vocês, tem contatos, calendário, tarefas, livro de endereço global. Tá? Aqui estão todas elas. Permissionamento, que você pode mexer. Aqui são as configurações do webmail. Tá? Qual host que ele vai usar. Aqui é muito interessante, aqui são os dispositivos que estão conectados ao servidor. Tá? Então, é para fazer o quê? Para usar o ActiveSync, aquele protocolo da Microsoft, para você sincronizar contato, calendário, e-mails. Tá? Então você vê, tem iPhone, tem iPad, tem HTC, tem Samsung. Isso aqui não é uma coisa que a gente oferece como serviço, então só tem poucas pessoas aqui cadastradas. Tá? Mas aqui você, inclusive, um recurso muito poderoso. Remote Wipe não suportado, tá vendo? Se eu clicar aqui, Remote Wipe, eu apago todos os dados do celular da pessoa remotamente. Tá? É um recurso do ActiveSync. O usuário teve o aparelho dele roubado, por exemplo. Eu tenho essa flexibilidade. Ó. Esse usuário aqui, o Thiago, teve o celular roubado. Vem aqui, Remote Wipe. Não vai apagar todos os dados do celular dele. Contanto que ele suporte Remote Wipe. Tá vendo que tem alguns aqui que não suportam. Tá? Então aqui... WebDAV também, você pode... Aquele porta-arquivos que vocês viram no webmail, você pode acessar ele como um drive compartilhado no seu Windows ou no seu Mac. Tá? São muitos recursos, pessoal. Eu sei que vai ser muita informação para vocês de uma vez só, mas é para dar uma visão geral do produto realmente. Antivírus Kaspersky. Tá? Todos os e-mails enviados e recebidos estão sendo escaneados pelo Kaspersky. Tá? Aqui você vai definir se você quer rejeitar e-mail ou excluir. E, como eu disse, nas versões mais novas, você tem outros recursos que também usam o antivírus, FTP, tá? O grupo Where. Ele está checando por vírus não apenas nos e-mails, mas num arquivo que você anexou no seu calendário, ou num arquivo que você transferiu via FTP, caso você use o FTP. Tá? Anti-spam é uma das ferramentas mais interessantes do IceWap, ela é muito flexível. Eu vou tentar ser um pouco sucinto, porque normalmente a gente demora 1 hora explicando esse módulo. Eu vou explicar em alguns minutos aqui para vocês, tá? Vocês já viram mais ou menos como funciona. Ele joga os e-mails numa pastinha de spam e ele pode, inclusive, mandar um relatório para o usuário com o que está preso no spam do usuário. Tá? Então, aqui você define a pontuação, por exemplo, marcar como spam 3. O que significa isso? A IceWap vai fazer uma série de testes para, se chegar a 3 pontos, ele vai marcar como spam. Quais são esses testes que ele vai fazer? Spam assassin. Um spam assassin melhorado do original, com uma velocidade muito mais rápida. Tá? Então ele vai checar se o sistema remoto tem um SPF. Ele vai usar uma técnica chamada Razor, que é um sistema que verifica, tem um hash dos spams, ele consegue verificar se aquilo é spam ou não. Ele vai usar o Surly, que é um outro sistema de spam, que verifica no corpo do e-mail se tem URLs manjadas de spam, tipo, sei lá, www.sexo.com. Tudo isso aqui, pessoal, está aumentando a pontuação do anti-spam. Ele vai ver se o usuário, se o sistema remetente que entregou o e-mail está em alguma blacklist. Tá? Tudo vai somando. Filtro bayesiano, que ele vai verificar, é como se fosse um dicionário de palavras, vai fazer uma probabilidade para ver se é spam ou não. Uma série de técnicas aqui, ó. Tudo isso, por exemplo, essas técnicas aqui aumentam 1 ponto. Se a mensagem não tem texto, tá? Se o texto e o assunto estão em branco, se a parte HTML, quando é uma mensagem HTML, tem a parte HTML e texto da mensagem. Se as duas estão diferentes. Se a mensagem tem um chasset chinês. Então, se o IceWap consegue dar um telnet de volta para o sistema que entregou o e-mail. Então, são uma série de fatores que vão aumentando a pontuação. Chegou a 3 pontos, marcou como spam. Tá? A não ser que esteja na sua lista branca, é claro. Tá? Você tem outros recursos, por exemplo, o Grey Listing, que não tem a ver com a pontuação. Tá? Grey Listing é um recurso que é, novamente, uma dúvida cruel se você deve implementar ele ou não na sua empresa. Não sei quem aqui conhece o Grey Listing, mas é uma técnica de alguns anos atrás, mas continua sendo bastante funcional. Como que ela funciona? Ela funciona baseada no pretexto de que todo servidor de e-mail legítimo tem que ficar tentando mandar uma mensagem por um determinado tempo. Ele não vai tentar mandar uma vez e parar a tentativa. Ele vai ficar tentando, e o IceWap faz isso, tá, pessoal? Aqui em correio, intervalo de tentativa. Ó.
Tá vendo? Ele vai tentar mandar um e-mail. Normalmente, se você, por exemplo, se você manda um e-mail para uma conta que não existe do Gmail, você recebe um retorno de erro imediatamente, essa conta não existe. Mas aqueles e-mails que os seus usuários mandam e não conseguem, o seu servidor não está conseguindo nem conectar no destino, a IceWorp vai ficar tentando por X dias, 2 dias no meu caso. Após 2 horas tentando, após a primeira vez que ele tenta, ele joga isso numa pasta de retentativa e fica tentando por 2 dias, cada vez em intervalos maiores de tempo. Então ele tentou mandar um e-mail assim que chegou, tentou 10 minutos depois, meia hora depois, 2 horas depois, 4 horas depois. Depois de 2 horas, ele manda aquele famoso e-mail para o remetente. Não estou conseguindo mandar o e-mail. Continuaremos tentando por 2 dias. Tá? E ao final dos 2 dias, caso realmente não tenha conseguido mandar o e-mail, o usuário recebe um e-mail, não consegui mandar a sua mensagem. Tá? O Grey Listing, como que ele funciona então? Imagina que um usuário faz um spam, manda 1 milhão de e-mails. Isso é um spam de fora para dentro, tá, pessoal? Então imagina que é um spammer mandando spam aqui para o seu servidor. Tá? O seu IceWorp, ele vai recusar temporariamente pelos 2 minutos iniciais. Ele não vai fazer uma rejeição fatal, ele vai dar um erro temporário. É um erro 4.2.1. Tá? Try again later, tente de novo mais tarde. Se for um sistema legítimo, ele vai tentar de novo, como o IceWorp tenta, como eu mostrei para vocês. Muitos spammers tentam só uma vez. Nesse caso, vai ficar preso no Grey Listing e vai ser excluído após 24 horas. Tá? Se for um sistema legítimo, após 120 segundos, ele vai mandar, a IceWorp vai aceitar, porque passou esse período de 120 segundos, e vai colocar no banco de dados por 30 dias esse remetente, para ele não ter que fazer novamente esse processo. Tá? Esse é um processo transparente para o usuário, é entre servidores. Tá? Então, o que acontece? Qual o risco do Grey Listing? Você tem o bypass. Ah, não quero Grey Listing, você vê que eu tenho um bocado de gente aqui no bypass. Mas o bem da verdade é que ele, pelo menos a minha experiência, ele funciona muito bem. Quando você clica aqui em Grey Listing, pessoal, a quantidade de itens de spam que você tem bloqueados é muito alta, tá? Deixa eu tirar a filtragem aqui, ó. Olha lá, tudo isso filtrado de mensagens. Mas pode acontecer de alguém estar usando um sistema que não é um servidor de e-mail legítimo, ou sei lá, algum PHP para mandar um e-mail, alguma coisa que ele mande só uma vez e fique retido no Grey List. Tá? Então, existe o risco? Existe. Tem firmas de advocacia aqui que são clientes que falam, pô, nem pensar em marcar isso aqui. Até porque o tempo para receber o e-mail, a cada 30 dias para cada remetente, pode demorar uns 2, 3 minutos para você receber o e-mail, porque ele tem que passar por esse processo. Tá? Eu tenho ativado aqui num servidor com 5.000 contas e ninguém nem percebe isso. Então, eu recomendo, mas depende muito de cada cliente, de cada cenário seu, como eu te falei. Cliente de advocacia, eles têm aquela instantaneidade, né? Mandou o e-mail, a pessoa está no telefone, te mandou um e-mail. Ih, chegou. Então, de repente, você não vai querer ativar esse recurso. Tá? E você tem também no IceWorp aquele famoso desafio, tipo aquele do UOL, aquele tira-teima, né? Se você quiser, você pode implementar um sistema que todo mundo que te manda um e-mail recebe uma mensagenzinha de volta para você preencher algumas letrinhas numa página web para poder liberar aquele usuário. Esse tipo de sistema normalmente a gente não recomenda. Por quê? Porque esse e-mail de desafio ele pode ser enviado para e-mails forjados. Pode ocorrer uma coisa chamada backscattering. Então, alguém manda um e-mail como se fosse icewarp@gmail.com. Tá? O meu sistema manda o desafio para essa pessoa. Tá? Não foi ela que mandou, foi alguém que mandou um e-mail forjado como sendo icewarp@gmail. Então, é um recurso interessante, mas tem que tomar cuidado que pode trazer problemas de alguém te acusar de você estar fazendo spam, porque o desafio foi enviado para uma conta que, na verdade, não foi quem te mandou a mensagem. Aquela conta foi forjada. Tá? Então, esse é o nosso anti-spam. E aqui você tem, como administrador, você tem controle quarentena, lista branca, lista negra. Tem muitos cenários, tá, pessoal, de uso do anti-spam. Não vou entrar nisso, que agora vai complicar. Mas só para vocês terem uma noção, tem empresas nossas que fazem o seguinte, clientes nossos aqui, eu acho loucura, mas tem empresas que querem, tá? Eles ativam a quarentena no IceWorp. Então eles vêm aqui. Quarentena, 0 pontos. E desmarcam essa opção aqui. Essa segunda de botar no assunto possível spam e jogar para a pasta de spam. A primeira tem a ver com quarentena, tá? Que é parecido com uma pasta de spam.
O que eles fazem? Eles fazem com que todas as mensagens, exceto quem esteja numa lista branca, sejam quarentenadas. E aí tem uma única pessoa na empresa que fica aqui filtrando e colocando na lista branca. Né? Eu acho ruim isso, porque é aquela história, de repente, e aí, se essa pessoa de TI faltou, não estava doente, quem que vai liberar os e-mails? Mas algumas empresas adoram, porque os usuários não recebem nenhum spam. Claro, tem uma pessoa ali tem um banco de dados que está controlando quem pode te mandar e-mail para o domínio. Só quem está na lista branca. Qualquer outro e-mail que chegue, o administrador ou o usuário tem que vir lá e liberar esse e-mail. Então, é um cenário muito radical. Mas tem pessoas que gostam. Então, junto com a Brasiline, vocês vão achar o cenário que mais adequa a vocês. Mas, com certeza, eu posso garantir para vocês que o anti-spam é muito bom. Tem um índice de filtragem muito bom. Tá? Lista branca, lista negra, grey listing, prevenção intrusa. Aqui você tem todo o controle. Tá? Você tem as suas filas. Muito importante. Todos os e-mails estão na fila de saída. Quero ver se tem algum spam sendo enviado. Tudo que está sendo enviado aqui pelo servidor. Tá? Gráficos de tráfego, como está o protocolo, qual a utilização dele. Tá? Logs. Tá? O log, você tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, por exemplo, log do anti-spam. É aqui que você vai analisar para ver por que o e-mail foi marcado como spam ou não. Tá? Você tem todo o detalhamento aqui, a pontuação, aqui, ó. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Essa mensagem aqui foi marcada como spam. Ó. Tá? Por quê? Spam assim, pontuou tanto, outras técnicas pontuaram, chegou numa pontuação que acima de 3 marcou como spam. Tá? A gente tem também uma ferramenta com o analisador de logs. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Para você não ter que ficar catando log aqui, porque, pessoal, lembra que é um servidor que as sessões estão intercaladas. Então, se eu pegar um log de SMTP, por exemplo, vou pegar de 11 horas até 23h59, para ele não ter que carregar tudo. Ele vai misturar as sessões. Está vendo aqui 20D4? Aqui. Aí tem misturado um 23FC. São sessões diferentes. Aqui você teria que filtrar, colocar aqui o thread. Ó. Quero ver somente esse thread. Aí você copia, cola, coloca aqui. Olha lá. Está lá filtrado. Para você não ter esse trabalho manual de ficar dando Ctrl F, essa ferramenta é muito bacana. Ela coloca todos os logs num banco de dados, MySQL e SQL Server. Tá? Então eu quero saber todos os e-mails enviados para o Gmail na data de ontem. Faço uma busca, tá? Enquanto ele está processando, eu vou mostrar algumas outras coisas. Mas o que é legal, ele vai mostrar para mim a sessão exata. E, muito importante, ele vai já mostrar a união entre a entrada e a saída. Porque, normalmente, quando você manda um e-mail para fora, por exemplo, manda um e-mail para o Gmail. Eu primeiro mando para o IceWarp, aí o IceWarp manda para o Gmail. Então, são duas etapas, entrada, saída. E quando você vai analisar aqui na munheca, você tem que é um pouco difícil, trabalhoso isso. Então, essa ferramenta ajuda muito. Tá? Daqui a pouco eu volto para ela para mostrar o resultado. Aqui, estatística do servidor, quantas mensagens foram filtradas desde que ele estava em execução. Ele foi restartado há pouco tempo, então não tem números tão altos. Mas DNSBLs, quantas mensagens foram marcadas como spam. Tá? Aqui o monitoramento de sessões em tempo real. Tá? De todos os protocolos, SMTP, POP, quem está baixando e-mail. Tá? Aqui, estatísticas dos usuários. Quero saber quantas mensagens esse usuário mandou para fora hoje. Tá? E aqui o volume que ele vai que eu já mostrei para vocês, quantas contas você tem, qual espaço em disco usado. Então, essa é uma visão, né? Desculpe aí pela rapidez, ele está demorando um pouquinho, porque eu tenho um banco de dados aqui gigantesco no Log Analyzer. Tá? Eu estou com pouco espaço no meu drive para log, então eu fiz ele guardar 1 mês de logs no banco de dados, está com um banco de dados gigantesco. Então ele está demorando um pouquinho, mas ele vai mostrar para mim o resultado daqui a pouquinho. A sessão, todos os e-mails que foram enviados para o Gmail. Tá? Acho que é isso, pessoal. Eu acho que já passei até um pouco do meu tempo aí. Talvez Clério possa ver se alguém tem alguma dúvida ou né, se alguma coisa que você acha que eu tenha faltado. Ok, Flávio, foi muito boa a apresentação. Vamos abrir espaço então para as dúvidas aí, elas podem ser enviadas via chat. Legal. Já temos algumas aqui, Flávio.
Deixa eu pegar aqui. Aham. Pergunta aqui se podemos fazer um teste. Ah, não. Desculpa, pergunta de áudio. Aqui. Okay. A interface cliente é só web ou tem um desktop executável? Pois no começo da apresentação você mostrou um link para baixar a interface cliente para teste. Pergunta do Edson. Eu posso até, se vocês tiverem interesse, eu posso jogar a tela para o meu colega aqui, para o Gustavo. Eu não tô com, eu tô do Mac. Então, a gente tem uma ferramenta que é o IceWarp Client. É um programa de e-mail muito bacana, tá? É concorrente ao Outlook. Ele é licenciado por máquina, tá? Então, ele tem toda a parte de calendário, ele chama-se Cliente Desktop IceWarp. Então, ele é um programa de e-mail nosso, ele é um programa para Windows, ok? Então, vocês podem baixar esse programa lá no site, em Downloads, Clientes. Vou mostrar aqui para vocês. Se vocês tiverem interesse, confirma para o Claire, posso até, de repente, jogar a tela aqui para o Gustavo, que ele está de uma máquina Windows. Ele pode, pelo menos, mostrar a interface do IceWarp Client. Ok, não tem problema não, eu vou conectar lá nela, só um minutinho. Vou passar para ele, Gustavo. Tá, Downloads, Clientes. Tá? Aqui, ó, esse cara aqui, Cliente Desktop. Aí você pode testar ele, é um programa de e-mail bem bacana. Acho que o Gustavo não está na lista aqui não, tá? Gustavo talvez esteja com outro nome. Qual que é? Deixa eu ver aqui com ele. Flávio Backup? Não, né? Aham. Não, não. Deixa eu chamar ele aqui no rádio para... Mas enfim, você pode baixar essa versão de avaliação dele, tá? Você vai testar ele, você vai ver que é um programa de e-mail, configurar sua conta nele, MAP, POP, tem suporte a IM, mensagens instantâneas também. Então, esse sistema de mensagens instantâneas do IceWarp, ele suporta. É um cliente bem rápido, ele suporta toda a parte de calendário Caldave. Caldave é um produto no IceWarp que é custo zero, então você consegue minimizar o seu custo. É uma alternativa interessante, só tem que ver aquela questão, né? A questão de hábito dos usuários, né? O usuário está acostumado a usar o Outlook, vê se você consegue convencê-lo a trocar de ferramenta, entendeu? Mas é um cliente de e-mail muito bacana, tá? Ok, tanta pergunta. Todos os recursos que existem no webmail do IceWarp teria no Outlook, utilizando o plugin do IceWarp? Olha, não. O plugin do IceWarp, o objetivo é sincronizar grupo E com o servidor. Então você inclui um contato, um calendário, um item de calendário, sincronizar os seus e-mails. Esse é o objetivo da ferramenta. Mas a ferramenta também, se você entrar aqui em produtos, também tem algumas especificações. Ela tem alguns recursos do IceWarp dentro do conector. Por exemplo, você tem acesso às suas regras, você pode fazer uma autorresposta, um encaminhamento. Algumas coisas estão acessíveis ali no plugin. Tá? Para o usuário não ter que entrar no webmail para setar uma autorresposta, ou para criar uma regra de lista branca, de lista negra. Tá? Mas o objetivo dele principal é sincronizar contatos, calendário, tarefas e e-mails do Outlook com o servidor. Mas tem alguns recursinhos interessantes que servem para fazer o que você falou, quer dizer, você ter outro tipo de integração com a IceWarp. Você poder alterar a autorresposta, um encaminhamento, uma regra, tá? Ok, o IceWarp pode ser usado em conjunto com o Ironport? Pode, sem problema, tem inúmeros clientes usando aí, né? Acho que o Claro mesmo deve ter alguns clientes que usam algum tipo de appliance na frente. Os cenários são inúmeros, entendeu? Tem pessoas que usam um outro IceWarp na frente para fazer um gateway anti-spam. Nesse caso, você precisa de um IceWarp no mínimo de 50 contas, tá? Você pode configurar um IceWarp para servir como gateway e você configura um domínio sem nenhuma conta nele. No domínio, você configura ele como backup domain e você aponta aqui para o IP onde estão as contas, um outro servidor. Então, por exemplo, você tem um IceWarp que está na sua DMZ, o domínio lá existe, o MX está apontado para o IceWarp,
Ele escaneia todos os e-mails por antivírus e anti-spam e ele repassa o e-mail para o IP que você especificou aqui. Então, ou você pode usar o próprio IceWarp como um gateway, ou você pode usar um appliance qualquer, sem problemas. Questão de ver os detalhes de configuração. Sobre a questão de auditoria de caixa de e-mail, podemos ter acesso aos e-mails enviados e recebidos por algum usuário sem que eles notem? Olha, nesse caso, eu recomendo você usar um recurso que é a cópia. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui está o Log Analyzer, tá, pessoal? Finalmente finalizou aqui. Tá? Deixa eu só passar um rádio aqui para o Gustavo. Gustavo, se estiver na conferência, só para mostrar o IceWarp Client que o pessoal perguntou aqui. Tá? Obrigado. Então aqui está o client. Aqui, olha que interessante, um usuário mandou um e-mail para o Gmail, tá? O Message ID que une a entrada com a saída está aqui. Quando eu clico nesse Message ID, deu um erro aqui, porque eu estou com versão beta para variar. Quando eu clico nesse Message ID, ele já está unindo a entrada com a saída. Então eu não tenho que fazer essa tarefa de achar a entrada e procurar o Message ID, ele já automaticamente já mostra aqui o log para mim, já mostra a saída que está ligada àquela entrada, tá? Porque o thread muda quando a entrada vira uma saída, tá? Então é só para vocês terem uma noção do Log Analyzer, e a dúvida que nos passaram é interessante, tá? Pelo seguinte, pessoal, no webmail o pessoal tem acesso a essa opção aqui, ó. Encaminhar para, tá vendo? Então, se você fizer uma cópia do funcionário para o chefe, por exemplo, tudo que o funcionário recebe, vai uma cópia para o chefe. Ele vai ver lá no webmail. Tá? Então, você usa essa opção cópia de entrada e cópia de saída. Isso aqui é uma coisa oculta que o usuário não vê. Só o administrador tem acesso. Todos os e-mails que ele está recebendo vai para o chefe. Todos os e-mails que ele está mandando para fora vai para o chefe também. Tá? Então, a dica é essa, usar. Você pode também ter filtros. Tá? E o filtro vai te dar uma flexibilidade. Quero todos os e-mails que o Joãozinho mandou em tal horário, ou que ele mandou para o Hotmail, ou que ele mandou para contas externas. Aí é questão de você definir um filtro. Mas se eu entendi bem sua pergunta, cópia de entrada e cópia de saída, porque senão o encaminhamento o usuário vê lá no webmail. Ok. A interface web eu poderia utilizar para outros domínios que não seja no servidor IceWarp? Na verdade, a interface web ela é do IceWarp, né? Então, a princípio, não faz muito sentido você colocar outros domínios que estão em outro servidor de e-mail. Não existe isso, não. Tá? Até porque aí o IceWarp teria que ter... O que ele iria oferecer em termos de integração, né? Ele teria que ter alguma API para ele poder saber como listar as contas. Entendeu? Não, isso não existe. Tá? A interface de administração... O tipo de integração que existe é aquela que eu mostrei, a conta remota, tá? Ou você no webmail configurar uma conta de um outro sistema, tá? Mas a ferramenta de administração é para administrar o IceWarp Server. Na parte de compartilhamento de arquivos funciona estilo Dropbox? Como recurso de compartilhar arquivos entre usuários? Olha, cada vez mais a gente está indo por esse lado. Se não me engano, a gente vai ter alguns plugins para Dropbox, para Zorro, sistema de CRM. Mas o foco do IceWarp, pelo menos até agora, é o grupo E. É você poder ter um porta-arquivos e compartilhar com outro usuário. Não é exatamente igual ao Dropbox. Tá? Mas cada vez mais estão sendo acrescentadas funcionalidades no estilo Dropbox. Já existem muitos sistemas, tipo Dropbox, bons. Se eu não me engano, a IceWarp tem até a pretensão de criar um tipo de um plugin para o Dropbox, entendeu? Mas você tem algo parecido. Você tem um porta-arquivos, você tem uma URL que você pode passar para as pessoas. Tá? Você tem que ver exatamente o que você quer fazer, mas não é exatamente igual ao Dropbox. Um outro recurso que eu não mostrei para vocês, que é bem bacana, é o Smart Attach. Você anexa um arquivo, marca essa caixinha, ele vai transformar o anexo num link. Então, para quê? Para minimizar a sua banda. Você manda um e-mail de 50 MB para 10 destinatários diferentes, o seu servidor vai ter que mandar esse e-mail de 50 MB para esses 10 destinatários. O Smart Attach não, ele vai mandar um link e a pessoa vai baixar desse link. Alguns, né? Nem todos. Então você está economizando banda. Você pode usar o Smart Attach com filtros.
Durante o horário comercial, todos os anexos enviados serão transformados em links, por exemplo. Tá? Então é mais um recurso que é interessante. Tá? E o porta-arquivos, para mostrar aqui para vocês, você pode ter em pastas públicas ou o seu privativo. E aqui você vai incluir arquivos. O administrador pode, inclusive, mapear o porta-arquivos para um drive do servidor. Ah, eu tenho uma série de documentos, PDFs, tal, eu quero que todo mundo na pasta pública X acesse. Então ele pode, lá no ISOP, configurar para o porta-arquivos da pasta pública apontar para um drive do servidor onde estão esses arquivos. Tá? Então ele serve como um storage de documentos, digamos assim. Tá? Mas não é aquilo de sincronizar automaticamente, como no Dropbox, não é exatamente a mesma coisa. É uma coisa um pouquinho diferente do que isso. Ok, eu não posso utilizar os recursos web IceWarp com Exchange Server? Depende de qual recurso, né? O recurso web do IceWarp, tem que ver exatamente o que você quer fazer, tá, pessoal? Aí eu acho que não é possível, né? Não. Você tem integração com o Exchange, um gateway, por exemplo. Quer ver um cenário interessante? Um cliente nosso, ele queria usar o SMS com o Exchange. A gente ajudou ele, a gente configurou um IceWarp e criamos um relay, algumas configurações, para quando o usuário mandava um e-mail do Outlook dele, ia do Exchange para o IceWarp, entendeu? Dá para fazer esse tipo de coisa. Teve um cliente que, por exemplo, queria aquele desafio do IceWarp. Entendeu? Ele viu aquilo em alguma mensagem, aquele sisteminha tipo do UOL, né? Que uma pessoa te manda um e-mail e recebe um e-mail de volta. Você tem que acessar o endereço tal, digitar algumas letrinhas para liberar o e-mail. Ele queria isso. Beleza, isso dá para fazer, porque aí é só questão de botar os dois SMTPs para se comunicarem e fazer uma ponte entre os dois servidores. Eu boto o ISO para resolver, quarentenar, gerar o desafio e aí passar para o Exchange. Agora, você usar essa interface web com o Exchange não é... Aí é melhor trocar o Exchange, entendeu? Botar o ISOP, na minha opinião, porque o ISOP tem os recursos principais, a maioria dos clientes Exchange conseguem fazer essa migração sem maiores transtornos. Entendeu? Ele tem toda a parte de colaboração, de convites, enfim, de integração com a AD. Agora, é aquela história, a Exchange é um sistema também complexo, que tem, eu acho que mais de 20 anos de mercado. Então, você tem que só estudar para ver quais são os requisitos seus. Você pode contactar o pessoal da Brasiline, ó, tem um Exchange, quero trocar. Vamos fazer um piloto com o Clério, com o pessoal da Brasiline. Bota uma versão trial em funcionamento. Você pode até fazer um esquema tipo domínio distribuído, em que você pode ter as suas contas no Exchange e algumas contas do seu domínio no IceWarp. E aí você pode fazer uma migração gradativa. Ah, eu quero só testar o IceWarp na conta TI da minha empresa. Beleza. O MX está apontado para o Exchange, mas você pode apontar o MX para o IceWarp e tem uma forma de você configurar o chamado domínio distribuído. Um mesmo domínio em servidores diferentes, cada um com algumas contas. Tá? Então, esse tipo de integração que dá. O web, o que dá para você integrar é o SIP. Você pode vir aqui e apontar aqui para Aqui no meu servidor não está habilitado, tá? Você teria uma abinha SIP aqui. E você pode botar o seu servidor Asterisk, por exemplo, e usar o Java Phone que ele tem aqui via servidor Asterisk. Tá? Ou, em termos de integração com outros servidores, você usar outras contas, configurar uma conta POP e MAP aqui. Tá? Mas não é o objetivo realmente usar a nossa interface web no Exchange. Não, isso dessa forma explícita, não. Qual o pré-requisito de hardware para um IceWarp server? Funciona em Linux? Ah, tá. Linux... Isso é uma coisa que vale a pena, sem dúvida, vocês contactarem a Brasiline, mas eu vou dar uma ideia para vocês, porque isso aí depende muito de quais módulos você vai usar. Uma coisa é um servidor com 500 contas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente tem um cliente que é um fabricante de computadores, tá, grande aqui no Brasil, ele tem 400 mil contas num único servidor. Mas é só POP e SMTP. Então vai depender muito do que você tem. Você está usando o conector Outlook, quantas máquinas, grupo Where, vai depender muito. Mas a gente tem aqui no site, se você for em produtos, especificações, você pode ter uma noção do que a gente recomenda, de acordo com o número de usuários. Qual máquina, qual memória RAM, tipo de disco, tipo de RAID, tá? Mas eu sempre acho bom, nesses casos, contactar a empresa que vocês vão estar, né, a Brasiline no caso,
e passar o cenário exato para eles. Ó, tenho tantas contas, a máquina que eu tenho é essa, pretendo usar tais módulos, e eles vão fazer um negócio até para você evitar problemas de performance se você tem uma máquina bem dimensionada, tá? Mas dá uma olhadinha aqui. Então, novamente, produtos, especificações. E aqui você tem de acordo com os requisitos, de acordo com o número de contas, tá? Que na verdade é uma coisa ilimitada no ISOP. Se você tem um cenário de load balancing como a gente tem, né? Você vai acrescentando servidores, né? Eu tenho uma visão geral que você pode botar, tem clientes rodando tranquilamente 15 mil contos, 20 mil contos numa máquina, até usando o grupo E. Então, mas aí vai depender muito. Flávio, o Gustavo já falou que já está pronto lá a máquina para apresentação do. Ah, legal. O Gustavo pode de repente mostrar rapidamente, só para vocês terem uma ideia da interface do cliente desktop, né? Okay. Depois podemos fazer outras apresentações se o pessoal gostar, porque o Clério sabe bem, é muita informação. A gente, o Clério já, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sabe como que é isso. No treinamento normalmente são 3 dias, entendeu? O dia inteiro. É um software amigável, sim, para você gerenciar, mas tem muita informação, muito conhecimento, né? Então a gente acabou não tendo como entrar e mostrar tudo. Já está com o Flávio, já está com o Gustavo lá, Flávio, é só ele dar um aceitar lá. Ah, legal. Então, bom dia. Ei, Gustavo, bom dia. Opa, Gustavo. Bom dia. Bom, deixa eu estar mostrando aqui um pouquinho do iSorp Desktop, né, para vocês. Como você pode ver, ele tem uma interface bem amigável, tá? Eu tenho aqui, atualmente eu estou testando algumas contas aqui nele, enfim. Aqui é a parte de navegação de contas, você pode ter mais de uma conta no iSorp Desktop, atualmente tem 2 contas aqui configuradas. Você tem toda a parte de calendário, tá? Você criar o seu evento. Enfim, aqui são os avisos dos meus testes, por favor, ignorem. Vocês têm a parte de tarefas também, tá? Basicamente, o legal do iSorp Desktop é que ele já sincroniza basicamente toda a sua parte de calendário, parte de tarefas com o seu iSorp, tá? Então, se você tiver essa parte de grupo E, ele faz tudo via protocolo WebDAV, que é bem interessante. Aqui eu tenho algumas tarefas minhas, enfim. Minha parte de contatos também. Deixa eu só desativar essa conta aqui, porque eu estou testando num servidor novo, senão vai ficar dando esse aviso toda hora. Pronto, agora já não tem mais aviso. Então ele atualmente tem uma interface bem intuitiva, tá? Como os demais programas de e-mail. Você tem um Jabber embutido dentro do seu próprio client, então, ou seja, a partir do momento que você tem o Instant Message configurado no seu iSorp, ele já configura automaticamente aqui. Você pode começar a trocar mensagens instantâneas com seus contatos ou com o seu roster do seu IM, né? Os contatos que você tem adicionado à sua lista. Okay. Adicionar uma nova conta é bem intuitivo, você tem aqui a parte de ferramentas, contas, o software está completamente em português. Você pode adicionar uma nova conta, ele tem a configuração automática, você pode fazer manual. Tá? Já tem uma versão um pouco mais nova do que essa que eu estou utilizando aqui. Futuramente eu vou utilizar, mas em termos de interface não mudou nada. Tá? E basicamente isso, ele tem outros recursos interessantes, né, que ele já integra basicamente toda essa parte de iSorp, parte de calendário, tarefas. Você pode também, pode ter acesso às suas pastas de contatos. Você tem um compartilhamento de grupo no iSorp. Uma conta que nós temos um caso bem interessante, que é uma conta grupo de toda a equipe. Tá? E dentro dessa conta grupo nós temos tarefas, agenda da equipe. Você tem acesso a tudo isso pelo iSorp Desktop. Tá? Isso também é outra parte interessante, toda essa integração que ele pode proporcionar. Tá? Bem interessante. Aqui ele tem mais a parte de mensagens instantâneas, você pode estar adicionando contato, alterar o seu perfil, transferência de arquivos ele também faz entre 2 contatos. Tá? Bom, acho que aqui já deu para dar uma ideia, vocês podem fazer o download dele no nosso site, trial também, para vocês testarem, ter uma visão melhor. Mas ele realmente é um cliente de e-mail que veio aí para brigar e eles têm demonstrado um ótimo trabalho aqui no iSorp Desktop. Tá? Tem utilizado aqui, atualmente
Não está configurado nessa máquina, que é uma máquina de teste, não é a minha máquina principal. Mas ele está funcionando muito bem. Aconselho fazer o download, dar uma testada, pode ser do interesse de vocês futuramente estar utilizando. Quer que eu demonstre mais alguma coisa, Flávio, Clério, se for do interesse? Pessoal também, posso. Ótimo aí, eu acho que tá bom. E para você, Flávio, tranquilo, né? Acho que tá legal, era só para o pessoal ter uma noção, né? A gente nem se preparou muito para isso, mas Não, tá. depois a gente pode fazer outras apresentações aí, que a gente mostrar um ActiveSync, né? A gente até pega, por exemplo, a gente pega o smartphone e mostra na tela para mostrar a sincronização. Tem muita coisa bacana que dá para mostrar, mas eu acho que só para eles terem uma ideia da interface mesmo, entendeu, Gustavo? Te agradeço aí. Não, sem dúvida. E tem uma pergunta aqui, ó. As contas do aplicativo client podem ser configuradas automaticamente correspondendo ao login do usuário do Windows? Oi, desculpa, se a conta pode ser configurada automática com o login do Windows? Exato, acho que é o mesmo login do Windows, é o login do webmail e Se do você ativar a webclient. integração com a AD, aí ele vai puxar a senha do AD. Sincronizar com a ISWAP e o usuário está usando o client com a senha do usuário do Windows. Ok. Finalizou as perguntas, Fábio? Aham. Então vamos poder encerrar, né? Já passamos um pouquinho do prazo aí, mas foi uma apresentação bastante produtiva, sem dúvida. Legal. Queria então agradecer a todos aí, te agradecer, Flávio, agradecer o Gustavo aí pela disponibilidade, pela apresentação, foi muito boa e eu acho que foi bastante proveitoso aí para os participantes. Eu vou disponibilizar essa apresentação no nosso site, então em média daqui uns 5 a 10 dias a gente está disponibilizando ela e podem estar acessando lá também ou passando por outras pessoas que desejarem estar vendo essa apresentação. Queria agradecer a todos, obrigado, Flávio, obrigado, Gustavo. Nada, um prazer aí. Nada, obrigado a todos. prazer. Então, aquela história, né? Quem quiser uma apresentação customizada, a Brasiline, né? E eu também estou à disposição, fazer um negócio mais customizado. Não, sem dúvida. Analisar o seu cenário, enfim. A gente fica à disposição aí. Tá ótimo, obrigado. E tenha todos aí uma ótima tarde. Obrigado a todos. Obrigado, até logo, boa tarde. Um abraço. Tchau.